Numa clareira na floresta, uma figura com chifres paira sobre um herói caído, provocando uma retirada em pânico. Em meio ao caos, um jovem guarda de portão chamado Modi permanece calmo, observando a cena. Um guarda mais velho grita com ele, questionando sua presença e insistindo para que fuja, mas Modi nota internamente que a história principal ainda nem começou. Esta é a história de um soldado figurante que, usando o conhecimento de uma vida passada, tornou-se o mais forte enquanto escondia seu verdadeiro poder. Em um movimento rápido, ele despacha um inimigo com facilidade, embora interiormente minimize a demonstração, acreditando que isso não importará a longo prazo. Seus pensamentos se voltam para o mundo que agora habita, o mundo do RPG Brave of Asteris, ou Braas. Ele se lembra de como os jogadores assumem o papel do herói, Allen, para lutar contra demônios, e podem até forjar laços poderosos com amigos. Era um jogo pelo qual ele era obcecado antes de reencarnar. Ele se lembra de sua vida anterior como um homem chamado Silva, que morreu de excesso de trabalho em uma empresa exploradora. Ele se considera sortudo por ter renascido em seu amado mundo de jogo, agora vivendo uma vida simples como guarda de portão na capital, Valencia. Seu devaneio é interrompido quando seu colega sênior, um guarda mais velho, diz que é hora de trocar de turno. Enquanto Modi concorda, o guarda o lembra de comprar algo para ele. Modi reflete que, embora não tenha se tornado o herói, Allen, esta nova vida não é nada má. Andando pelas ruas movimentadas da cidade, ele aprecia seu estilo de vida atual. Ele é pago mesmo que relaxe um pouco, um contraste gritante com sua vida anterior. Para ele, parece o paraíso. Ele se aproxima de uma barraca e pede o de sempre. Sua caminhada tranquila é interrompida quando ele avista um comerciante tentando vender agressivamente uma espada para uma jovem nobre, insistindo que é uma arma de alta qualidade que seria perfeita para ela, oferecida a um preço baixo. A mulher recusa educadamente, afirmando que não é um espadachim, mas um mundo de Modi para. Ele a reconhece instantaneamente como Charles Orlan, uma personagem importante do jogo que se torna amiga no início. Uma onda de empolgação o atinge ao perceber que está vendo sua personagem favorita pessoalmente, enquanto o comerciante insiste, alegando que a arma é uma espada sagrada abençoada pelo Rei das Fadas que pode fortalecer qualquer um. Modi zomba internamente. Ele sabe que o homem está mentindo e silenciosamente avisa Charlie para não ser enganada, embora admita que o lado ingênuo dela é bastante fofo. Seu cinismo se dissolve em pura alegria. Ver Charles Orlan em carne e osso, tão adorável e real, o enche de uma gratidão avassaladora. Ele agradece a Deus por sua reencarnação, sentindo que morrer valeu a pena apenas por este momento. De seu posto, Modi observa enquanto uma mulher de capa grita para Charles esperar, que se afastava pela rua movimentada. Ele continua a observar enquanto outra figura, um jovem de cabelo escuro, aparece. Charles confronta o mercador sobre a espada falsa, depois se vira surpresa, chamando o nome do recém-chegado, Allen. Modi o reconhece instantaneamente como o protagonista de Brave of Asteris, o avatar do jogador. Vê-los juntos parece estranho, pois Modi sabe que Allen está destinado a se tornar o amante de Charles. O grupo começa a se mover. Allen se oferece para escoltar Charles até o portão do castelo, já que ela está a caminho para coletar ervas, e ela concorda timidamente. Vendo-os partirem juntos, Modi é tomado por uma sensação de melancolia, murmurando o nome dela em voz baixa. Seu devaneio sombrio é quebrado pelo mercador, que se aproxima dele diretamente. O homem insiste para que Modi não acredite no que Charles disse e faz uma nova oferta. Ele lhe venderá a espada por um preço baixo. O mercador insiste em seu discurso de vendas, afirmando que, com esta espada, até uma pessoa comum pode se tornar um herói. Sem se impressionar, Modi estende a mão e bate na lâmina com o dedo, produzindo um som metálico e oco. Ele recusa a oferta calmamente. Com um sorriso plácido, ele explica que, como um simples guarda de portão, uma espada comum é mais do que suficiente para suas necessidades. Ele vira as costas para o mercador e vai embora. O mercador, perplexo, resmunga sobre que sujeito estranho ele é e decide tentar vender a espada para outra pessoa. Enquanto parte, uma imagem de Allen preenche sua mente, estendendo a mão como se fosse em direção a um grande destino. A própria determinação de Modi é clara em seus pensamentos. Ele não é o herói. Ele não passa de um personagem secundário. Sua mente volta para sua vida anterior. Ele se lembra de estar sobrecarregado de trabalho e de como jogar Braas era a única coisa que conseguia aproveitar. Essa lembrança solidifica seu desejo de permanecer um simples observador neste novo mundo. Ele refletia sobre o mundo do jogo, admitindo para si mesmo que, embora todos os personagens fossem encantadores, Charlie era sua favorita absoluta. Se tudo corresse de acordo com o cenário original, o herói Allen e seus companheiros salvariam o mundo da ameaça demoníaca e trariam a paz. Seus olhos se arregalaram com uma empolgação genuína. Ele queria ver aquela história épica se tornar realidade com seus próprios olhos. Para isso, ele precisava sobreviver. Este era um mundo perigoso onde demônios atacavam humanos constantemente, então ficar forte era essencial. Ele decidiu utilizar seu conhecimento do jogo para esse fim, recorrendo à sua antiga estratégia de RPG, atingir o nível máximo nos estágios iniciais para garantir um caminho eficaz e seguro. Ele esclareceu em sua própria mente que isso não significava que ele queria substituir Allen. Usando seu conhecimento prévio, ele simplesmente encontraria um lugar adequado para praticar por muitos anos e elevar seu status ao máximo. Afinal, ele era alguém que sempre respeitava a obra original. Ele nunca perdoaria ninguém que mudasse a história original, nem mesmo a si mesmo. Para ele, apenas assistir ao desenrolar do cenário de uma distância segura era mais do que suficiente. Seu monólogo interno foi interrompido por um guarda sênior o cumprimentando. Com uma expressão iluminada, Modi juntou as mãos, declarando que as obras originais eram as melhores.
O outro guarda observava, completamente perplexo, e perguntou do que ele estava falando. O guarda sênior, embora confuso, riu da situação e o convidou para uma bebida depois do turno. Modi aceitou com entusiasmo, exclamando que nada supera uma cerveja depois do trabalho. Seu colega riu, notando sua empolgação e perguntando se algo de bom havia acontecido com ele. A troca de palavras descontraída foi interrompida por um grito repentino de socorro. Modi se virou, perguntando-se o que estava acontecendo. No pátio abaixo, um demônio monstruoso, semelhante a uma aranha com um torso humanoide pálido, sibilou, sua presença irradiando pura ameaça. Enquanto seus companheiros guardas corriam em direção ao caos, Modi ficou paralisado, perguntando-se em voz alta o que os demônios estavam fazendo ali. O guarda sênior, Silva, perguntou o que havia de errado, mas Modi desconversou. Internamente, no entanto, um nome surgiu em sua mente, o Dia da Cunha. Sua mente disparou, relembrando os detalhes do evento do jogo. O Dia da Cunha era um acontecimento mensal que servia de prelúdio para a história principal. Durante esse evento, demônios, que normalmente nunca trabalhavam juntos, coordenavam um ataque ao reino. O herói sempre os exterminava rapidamente, resultando em nenhum dano significativo. Ele observava enquanto seu oficial superior, Silva, gritava ordens para os outros guardas. Silva ordenou que fechassem a formação e mantivessem suas posições, garantindo que só precisavam ganhar tempo até a chegada do herói. A criatura avançou, e ele a avaliou com calma. Era apenas um demônio de nível 1, não particularmente forte. No entanto, ele sabia que ainda não era fraco o suficiente para um soldado comum derrotá-lo. Como que para provar seu ponto, os outros guardas, incluindo Silva, lutavam para acertar um golpe decisivo em meio à enxurrada de ataques do demônio. Ele considerou que derrotar o demônio por conta própria não seria tão difícil, mas relutava em alterar drasticamente o cenário. Resolveu simplesmente cumprir seu dever como guarda do portão e ajudar a contê-lo. Seus pensamentos foram interrompidos quando Silva foi atingido. O guarda sênior gritou de dor, perguntando-se em voz alta quando o herói finalmente chegaria. O grito de dor o impulsionou à ação. Ele se virou, chamando por Modi para ver se ele estava bem. O guarda sênior dispensou a preocupação, alegando que foi apenas um arranhão. De repente, outro guarda, um jovem chamado Silva, rugiu de fúria, exigindo saber como o demônio ousava machucar Modi. Com seu grito, a criatura guinchou e fugiu. Perplexo, o guarda sênior observou o jovem iniciar a perseguição, perguntando-se se seu subordinado sempre fora tão rápido. Longe do caos da cidade, a companheira de Allen descansava perto de um riacho tranquilo, com os pés descalços balançando na água fria enquanto os pássaros cantavam por perto. Ela calçou a bota, decidindo que havia terminado de coletar ervas por hoje. Era hora de se encontrar com Allen. Enquanto se preparava para levantar, um farfalhar repentino vindo dos arbustos próximos chamou sua atenção, e ela virou a cabeça com um olhar interrogativo. Ela se levantou, espiando a folhagem escura com cautela. Tem alguém aí? Ela chamou no silêncio. Em outro lugar, Allen corria pela floresta, rastreando uma criatura de velocidade incrível. Ele considerava suas opções, imaginando se deveria tentar aleijá-la cortando uma de suas pernas. Sua perseguição parou abruptamente quando seus olhos se arregalaram em choque. Ele avistou alguém parado logo à frente em uma clareira. Para sua incredulidade, era Charlie. Ele não conseguia entender o que ela estava fazendo ali sozinha. Sua mente disparou enquanto tentava se recompor. Isso estava errado. De acordo com os eventos do jogo, Charlie não deveria estar aqui. Uma onda de pânico o atingiu enquanto ele se lembrava de que ficaria tudo bem, que ela não estava destinada a morrer. Assim que o pensamento cruzou sua mente, uma figura monstruosa de pele escura e longos cabelos brancos se materializou atrás da desavisada Charlie, erguendo uma mão com garras para atacar. Ela soltou um grito aterrorizado enquanto Allen sacava sua espada, gritando para a fera não encostar um dedo nela. Ele se lançou para frente, desferindo uma técnica poderosa que identificou como estilo de espada de Zelencia, peão. Sua lâmina cortou o torso do demônio em um redemoinho de aço. Com a ameaça neutralizada, o corpo do demônio jazia imóvel no chão da floresta. Allen embainhou calmamente sua espada enquanto Charlie, agora segura, o observava com a mão cobrindo a boca em descrença e alívio. Ele então virou a cabeça, seu olhar se voltando para ela. Os olhos dela encontraram os dele, um leve rubor colorindo suas bochechas enquanto olhava para seu salvador. Quebrando o silêncio, ele correu para o lado dela, sua voz cheia de preocupação enquanto perguntava freneticamente se ela estava bem e se o demônio a havia ferido. Ela o tranquilizou em voz baixa, dizendo que estava bem. Ele fica paralisado, o choque de suas próprias ações o dominando. Ele percebe com um sobressalto que acabou de intervir, resmungando incrédulo com o que fez. Seus pensamentos de pânico são interrompidos por uma jovem que se aproxima, perguntando quem ele é. Atrapalhado, ele dispara que é apenas um guarda do portão. Com um sorriso gentil, ela esclarece que não estava perguntando sobre seu trabalho, ela quer saber o nome dele. Ela se inclina para mais perto, com uma expressão sincera, enquanto implora para que ele, por favor, diga seu nome. Ele parece surpreso com a franqueza dela, e um rubor sobe às suas próprias bochechas. Pressionado, ele finalmente gagueja um nome, Silva. O rosto da garota se ilumina de alegria, e ela o agradece calorosamente. Internamente, ele lida com a percepção de que sua vida, o cenário que ele achava que conhecia, começou a tomar um rumo completamente inesperado. Após fazer contato com Charlie, um jovem guarda chamado Silva de repente percebe que tem um dever a cumprir e se despede apressadamente, deixando sua companheira surpresa para trás no pátio do castelo. Ele leva as mãos à cabeça em pânico, percebendo que não teve escolha a não ser derrotar um demônio na frente dela, um ato que ele teme que possa ter influenciado a trama de alguma forma.
Seus pensamentos ansiosos são interrompidos quando um guarda sênior o chama pelo nome. Virando-se, ele descobre pelo guarda sênior que tem uma convocação direta do capitão da Guarda Sagrada de Elite e deve se apresentar ao quartel-general imediatamente. Silva fica chocado com a notícia. O homem mais velho sorri, admitindo que não sabe que tipo de erro Silva cometeu, mas brinca sombriamente que cuidará de seu funeral. Ele então ri, dizendo que espera que Silva apenas leve uma bronca, ao mesmo tempo em que avisa que o capitão da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Elite é conhecido por ser extremamente severo. Silva nervoso pede que ele pare de dizer coisas de mau agouro. O destino deles é a imponente fortaleza que serve como quartel-general da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Elite. Dentro dos corredores de pedra, guardas confirmam que tudo está em ordem e escoltam Silva para o interior do prédio. Enquanto caminha, Silva olha para uma janela no alto, suando de ansiedade. Ele decide fazer tudo ao seu alcance para evitar encontrar uma certa pessoa a quem se refere como ela. Enquanto isso, em um escritório em outro lugar do quartel-general, uma cavaleira de longos cabelos claros presos em um rabo de cavalo está de pé, lendo um relatório. Seus olhos se arregalam em choque enquanto ela se concentra no documento, que contém um desenho tosco, mas inconfundível, de um demônio. Ela pressionou as mãos enluvadas contra a janela, com o rosto iluminado por uma empolgação quase infantil enquanto olhava para fora. Quando a porta de seu escritório se abriu com um rangido, ela se virou para cumprimentar o homem que entrava. "Que bom que veio, Silva!" exclamou ela. Ele, por sua vez, foi imediatamente impactado por suas feições, cabelo prateado e lustroso, olhos azuis profundos como o oceano e um físico que ele reconheceu como um dos mais proeminentes do jogo. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Elda Snow White, a capitã da Ordem dos Cavaleiros de Elite e um interesse amoroso conquistável no mundo de Braas. Seu silêncio atônito pareceu irritá-la, pois ela fez beicinho e o chamou de cabeçadura. Cortando o momento constrangedor, Silva perguntou formalmente à capitã por que ela o havia convocado. Ela se recostou na cadeira, com uma expressão pensativa no rosto. Um mau pressentimento tomou conta de Silva. Ele suspeitava que Elda, de alguma forma, sabia sobre suas verdadeiras habilidades e era por isso que ela o havia chamado. Suas palavras seguintes confirmaram seus piores medos. Inclinando-se para frente com um olhar intenso e conhecedor, ela perguntou diretamente: "Foi você quem acabou com o demônio, certo?" A pergunta o fez estremecer. Ele tentou fingir ignorância, perguntando o que ela queria dizer. Elda esclareceu que estava falando sobre o ataque do demônio do outro dia, explicando que havia chegado um relatório sobre o cadáver de um demônio encontrado completamente despedaçado. Ela continuou, com um sorriso astuto nos lábios. O demônio, ela revelou, tinha vestígios de ter sido derrubado por uma técnica de peão. Excluindo o herói, a única pessoa capaz de tal feito era a capitã da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, ela mesma. Mas como ela não estava lá, ela lançou a pergunta: quem mais poderia tê-lo derrotado? O peso de sua lógica o fez suar frio. Elda aproveitou a vantagem, dizendo-lhe que era hora de encarar os fatos. Ela insistiu que uma pessoa com seu nível de habilidade deveria se dedicar a trabalhar como cavaleiro para o bem do país. Procurando desesperadamente por uma saída, ele se agarrou às palavras dela. "Você disse, excluindo o herói." "Não disse", ele contrapôs, sugerindo que era mais provável que fosse obra do herói. Internamente, ele entrou em pânico, percebendo que, se confessasse, sua vida pacífica estaria completamente arruinada. Ele se manteve firme enquanto a capitã Elda Snow White continuava seu argumento. Ela ressaltou que, embora o herói tenha o dever de relatar todas as supressões de demônios, a identidade daquele que derrotou o demônio-aranha permanece desconhecida. Inclinando-se para frente, ela o incentivou a aceitar sua situação e se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Ele recusou categoricamente, declarando que não aceitaria isso. Ela o chamou de ingênuo, mas ele retrucou, exigindo ver as provas dela. A afronta dele a deixou momentaneamente atordoada, e ela gritou, incrédula, que ele ainda se recusava a admitir a verdade. Sua surpresa deu lugar a uma confusão genuína. Debruçando-se sobre uma mesa, ela perguntou por que ele era tão veementemente contra se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Ela explicou os benefícios, um salário generoso e várias outras vantagens do país, que superariam em muito seus ganhos atuais. Ele considerou a pergunta dela, reconhecendo que seu papel seria apoiar o herói e proteger a nação. Ele admitiu ter sentimentos mistos sobre tal dever, revelando sua principal preocupação, ser forçado a realizar missões ao lado do herói. Ele então esclareceu seus pensamentos, afirmando claramente que não tinha intenção de se tornar um cavaleiro porque não queria se aproximar dos personagens principais. Elda ouviu essa frase peculiar e questionou o que ele queria dizer. A confusão dela era evidente. Após um momento, sua expressão se enrijeceu com determinação. Ela declarou que era uma pena, mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, ela não podia mais se dar ao luxo de ser seletiva com seus métodos. A capitã da guarda, em armadura, apresenta alegremente uma carta de admissão ao jovem, completa com seu retrato e uma assinatura. Atônito, ele encara o nome, Silva, e insiste que nunca assinou tal documento. Ele aponta acusadoramente, exclamando que nunca pensou que ela chegaria ao ponto de forjar sua assinatura. Em um pensamento sombriamente alegre, ela lembra a si mesma que, como capitã da Ordem dos Cavaleiros, ela pode se safar com tais coisas. Sua postura muda abruptamente. Descartando suas ações anteriores como uma brincadeira, ela afirma que não pode forçar ninguém a se alistar contra a vontade e lhe entrega um documento enrolado. Ele pega o papel, perguntando o que é. A capitã explica que desistirá de recrutá-lo, mas, em troca, precisa que ele lhe faça um favor. Olhando para o desenho no papel, ele pergunta quem é a pessoa. Ela identifica o homem como Bragio Beardley, um candidato que pretende prestar as provas de admissão para a Ordem dos Cavaleiros.
Com uma expressão severa, ela deixa seu pedido claro, quer que ele impeça Bragio de se juntar à ordem. Ele reconhece o nome, observando que os Beardley são uma família incrivelmente famosa. A capitã confirma isso, mas acrescenta com desdém que o próprio Bragio é um canalha irrecuperável. Ela explica a complicação. Como Bragio é um nobre, ela não pode simplesmente reprová-lo sem arriscar pressão dos superiores. Apontando para o jovem, ela declara que é aí que ele entra. Ele percebe que ela pretende usá-lo para sabotagem. A capitã expõe seu plano. Ela fará com que ele lute contra Bragio em uma batalha simulada durante as provas de admissão. Sua missão é derrotar Bragio de forma decisiva, provando a todos que ele não é apto para ser um cavaleiro. Ele considera a oferta e pede um esclarecimento. Se ele lhe fizer esse favor, quer ter certeza de que ela realmente deixará de tentar recrutá-lo para a Ordem dos Cavaleiros. Ela sorri, com uma expressão radiante e confiante. Claro, responde ela, garantindo que está contando com o sucesso dele. As torres de pedra do Castelo Real erguem-se sob um céu claro, um bastião da autoridade do reino. Dentro de suas muralhas, Alan caminha com uma expressão sombria, sobrecarregado pelo pensamento do trabalho incômodo que acabará de aceitar. Ele lamenta internamente que Bragio é um personagem que não aparece no curso dos eventos que ele conhece. No entanto, o homem ainda tem conexões com a Ordem dos Cavaleiros, o que significa que qualquer erro da parte de Allen poderia ter consequências imprevistas na trama. Seus pensamentos se aguçam com preocupação. Como Bragio é uma variável desconhecida, ele quase não tem informações sobre ele. Ele conclui que coletar informações é sua primeira prioridade. Ele decide manter seu contato com os personagens principais no mínimo absoluto, determinado a não cometer outro erro. Enquanto se prepara, um toque repentino em seu ombro quebra sua concentração. Ele se vira, chocado, e encontra a garota de uniforme que havia salvado anteriormente. Ela o encara com uma expressão gentil e faz uma única pergunta: Silva. Ele entra em pânico, segurando os ombros dela e insistindo que ela não deveria se encontrar com ele. Percebendo sua reação exagerada, ele rapidamente muda de tom, afirmando que está feliz em vê-la e explicando que acabou de se encontrar com Charlie, o que solidificou sua determinação. Ela não parece convencida, lembrando de que ele fugiu logo depois de salvá-la. Ela lhe diz que o tem procurado desde então. Ele explica, sem jeito, que tinha alguns assuntos urgentes para resolver. Ele finalmente cede, cobrindo o rosto com a mão, envergonhado. Ele oferece um pedido de desculpas sincero por ter partido tão abruptamente sem dizer uma palavra. Ela considera seu pedido de desculpas em silêncio. Ela então aponta um dedo para ele, sua expressão tornando-se séria. A propósito, ela começa: Por que você sabe meu nome, Silva? A pergunta o pega completamente de surpresa, e um tique nervoso o percorre. Ele estava consumido pela culpa pela mentira que contou a Charlie. Enquanto sua mente disparava, a garota, Silva, explicou como sabia que ele estaria ali. Ela havia sido designada para proteger alguns nobres em uma festa e acabou vendo a lista de convidados. Ele só conseguiu responder com um simples e gaguejado de ser certo. Vendo sua reação contida, ela inflou as bochechas em um leve beicinho, claramente não satisfeita em deixar o assunto de lado. Ela insistiu que ele não precisava ser tão formal ou educado com ela, pois queria agradecê-lo pelo que ele havia feito. Allen, no entanto, tentou minimizar a situação, afirmando que estava apenas cumprindo seu dever como soldado. Sua recusa não a deteve. Com uma seriedade inabalável, ela insistiu que faria qualquer coisa por ele, até mesmo ajudar em seu trabalho. A intensidade da oferta o surpreendeu. Uma resolução súbita e firme tomou conta dele, sentiu que era seu dever realizar o desejo de uma personagem que admirava. Com um baque de determinação, ele murmurou, pedindo a ajuda dela. Ele então esclareceu seu pedido, estava conduzindo uma investigação e perguntou se ela se importaria de acompanhá-lo. Com um sorriso aliviado e genuíno, ele confirmou sua decisão. Tudo bem, na capital, Zelencia, duas figuras chegam ao movimentado Distrito da Luz Vermelha. Esta área é conhecida por ser frequentada por membros da família Beardley, uma das mais proeminentes casas nobres do país. Enquanto caminham, Allen explica a sua companheira o que descobriu. Devido à popularidade da família, foi fácil obter informações. No entanto, circulam rumores sombrios sobre eles, sugerindo envolvimento com tráfico humano e drogas ilegais. Aparentemente, eles deram uma grande quantia de dinheiro à família real, o que lhes rendeu uma influência significativa. Ela olha de relance para ele, um pouco corada, enquanto outras pessoas na rua os encaram. Ele percebe a distração dela e pergunta o que há de errado, chamando-a de Charles. Ele então acrescenta que, de acordo com as informações que recebeu, o destino deles deve ser em algum lugar nesta área. O rosto dela cora enquanto ela cobre a boca, pensando no nome dele, Silva. Ela se pergunta para onde ele planeja levá-la em um lugar como este. Seu companheiro expressa a esperança de que encontrem logo o homem que procuram, Bragio. Com uma risadinha, ela admite que estava apenas brincando, o que provoca uma reação chocada e confusa dele ao perceber que entendeu tudo errado. O homem que eles procuram, Bragio, é de fato um esbanjador. Acontece que ele passa os dias desperdiçando o dinheiro de seus pais com álcool e vagando pelas ruas em estado de embriaguez. Sendo confirmados rumores, a dupla continua sua busca por uma rua menos movimentada. Allen se pergunta em voz alta onde Bragio costuma ficar. Ela confirma que ele está no distrito da Luz Vermelha, mas especula que eles podem ter chegado um pouco cedo demais para encontrá-lo. Nesse momento, um ronco alto ecoa do estômago de Allen. A vergonha dele é palpável, enquanto ele pensa como é mortificante seu estômago roncar na frente de sua pessoa favorita. Ele pede desculpas e pergunta a Charlie se ela está com fome e gostaria de comer alguma coisa. Ele concorda que encontrar um restaurante é uma boa ideia, admitindo que também está faminto.
Antes que ele possa sugerir um lugar, Silva aponta para frente, tendo sentido um cheiro apetitoso. Ela sugere que investiguem a origem. Momentos depois, dentro do estabelecimento, ela dá uma mordida grande e entusiasmada em um hambúrguer. Observando-a, ele se lembra de ter lido algo sobre isso. É inesperado que alguém de uma família nobre goste tanto de hambúrgueres. Ela lamenta que é uma pena nunca conseguir dar uma mordida decente, uma frustração recorrente para ela. Ele observa que não há o que fazer, dadas suas mãos e boca pequenas, e descobre que a tristeza dela estranhamente o deixa triste também. Ela olha para sua refeição, admitindo que não é tão ruim, já que ainda pode comer o pão. Enquanto ela mordisca delicadamente a comida, ele se dá conta de algo. Deve ser assim que Charlie normalmente come hambúrgueres. A cena é tão esmagadoramente adorável que ele sente que poderia passar desta para melhor por pura fofura. Depois de terminarem a refeição, Silva pergunta onde ele planeja procurar em seguida, lembrando-o de que já está ficando tarde. Ele explica que, como o distrito da luz vermelha se torna perigoso à noite, pretende continuar a investigação sozinho. Sua frase é interrompida por uma batida forte na porta e um grito agressivo do lado de fora. A porta se abre com um estrondo, revelando um grupo ameaçador de homens armados liderados pelo próprio Brague Beardley. Com um sorriso de desdém, ele exige saber se há mesas vagas no segundo andar. Ele tinha a reputação de causar problemas. Outro dia mesmo, ele surtou, reclamando que a comida estava demorando muito e atirou um copo. Também era conhecido por se impor sobre as garotas e flertar com elas. Sua arrogância estava em plena exibição agora, enquanto ele gritava com a equipe, questionando como era possível não terem mesas vagas. Ele declarou que sua própria presença, a presença de Brague Beardley, era uma bênção para o restaurante, enquanto a equipe tentava explicar que estavam simplesmente lotados. Ele ignorou completamente a explicação deles, exigindo que dessem um jeito e simplesmente arranjassem uma mesa para ele se não houvesse nenhuma disponível. Ele invocou o nome de seu pai, tentando intimidar o funcionário encolhido que só conseguia pedir desculpas. Observando a cena se desenrolar de sua mesa, Allen confirmou suas suspeitas. Ele se virou para Silva, comentando que o homem era um canalha desprezível, exatamente como os rumores sugeriam. O nobre, enojado, zombou da equipe no chão, chamando-os de lixo inútil. Ele anunciou que esqueceria o assunto e procuraria outro restaurante, mas, ao se virar para sair, seus olhos pousaram na mesa deles. Silva ergueu o olhar, questionando sua pausa repentina com um simples pó. Um sorriso lento e desagradável se espalhou por seu rosto. Ora, começou ele, com a voz escorrendo um charme falso. Será que você é? Ele se inclinou, dirigindo-se a ela diretamente como Senhorita Charles Orlan. Allen observava, com a expressão endurecida. Ele gesticulou grandiosamente, tentando parecer familiar. Pediu que ela não fosse tão fria, afirmando que haviam se encontrado em uma festa de nobres outro dia. Silva, no entanto, olhou para ele sem expressão, perguntando se já haviam se encontrado antes. A falta de reconhecimento dela enviou uma onda de fúria através dele. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto ele processava as palavras dela. Silva fechou os olhos, concentrando-se, antes de admitir que simplesmente não se lembrava. Seus olhos então se arregalaram, uma gota de suor na testa, como se percebesse o perigo potencial de sua declaração. Seu rosto se contorce em um sorriso grotesco, com a fúria queimando em seus olhos. Ele cerra o punho, sua voz baixa e ameaçadora enquanto se dirige a ela. Se a memória dela é realmente tão fraca, ele promete que vai demorar o tempo que for preciso para garantir que ela nunca mais o esqueça. Dentro de uma taverna, o nobre Brague Beardley se inclina em direção a Charlie Orlan com um sorriso perturbador. Ele elogia a beleza dela, afirmando que é renomada na alta sociedade, e sugere que deixem o estabelecimento sombrio para ir a um restaurante de alta classe. Sua intenção declarada é se aproximar dela, uma oferta que deixa Charlie com uma expressão de surpresa. Observando a troca de palavras, Silva rende os dentes, achando a falta de vergonha do homem imperdoável. Charlie, no entanto, permanece impassível, fechando os olhos e afirmando simplesmente que não está interessada. Ela repete sua falta de interesse, mas Brague insiste, oferecendo-se para pagar-lhe comida requintada, licor e sucos de frutas luxuosos. Com um suspiro de frustração, Charlie recusa a nova oferta, explicando que ainda não tem idade para beber. Com seus avanços rejeitados, a expressão de Brague o azeda. Seus olhos se estreitam em um olhar desdenhoso enquanto ele resmunga baixinho, chamando-a de sirigaita. Sua atenção se volta para Silva, apontando para ele e exigindo saber se ele é o guarda-costas de Charlie. Silva confirma que é, de fato, o guarda-costas da senhora Charles Orlan, acreditando que a declaração lhe dará a justificativa necessária para protegê-la de qualquer assédio futuro. Pega de surpresa, Charlie parece um pouco nervosa, mas rapidamente se recompõe e afirma que Silva é seu guarda. Enquanto Brague processa a informação, o rosto de Silva se contorce em um sorriso ameaçador, considerando brevemente a ideia de cortar a cabeça do nobre. A ameaça passa despercebida por Brague, que explode em uma gargalhada alta e zombeteira com a ideia absurda de que um Zé Ninguém de rosto comum pudesse ser guarda-costas de um nobre. Sua risada diminuindo, Brague pergunta condescendentemente se a família de Charlie está sofrendo com falta de pessoal, oferecendo-se para emprestar a ela um de seus próprios guarda-costas. Parado atrás dela, Silva sente uma pontada de culpa, percebendo que sua presença, sem querer, fez com que Charlie fosse publicamente humilhada. Com um floreio, Brague apresenta sua própria comitiva de 4 homens intimidadores. Ele se gaba de que todos são guarda-costas de elite, ex-cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros Sagrados escolhidos a dedo por sua família, e pergunta se eles não parecem adequados para o papel. Tendo aguentado o suficiente, Charles se vira para sair, dizendo a Silva que é hora de ir. Enquanto a segue, a expressão de Silva é de puro nojo.
Ele não consegue entender como os membros da estimada Ordem dos Cavaleiros Sagrados puderam se vender para servir alguém tão patético. Enquanto o confronto com Bragg Beardley continua, ele ri maniacamente, dizendo a Charlie Orlan que ela parece estar enganada sobre algo. Ele zombeteiramente deseja a ela um retorno seguro à sua mansão com seu guarda-costas de aparência fraca. Em resposta, Charlie sorri com uma confiança inabalável. Ela levanta um dedo e informa friamente a Bragg que os guarda-costas dele não chegam nem aos pés de Silva. Um tempo depois, enquanto o grupo se afasta, Charlie pede desculpas a Silva, admitindo que ficou com raiva por ele quando os outros zombaram dele. Surpreso, ele responde que nunca imaginou que ela faria isso e se sente abençoado. No entanto, seu tom muda ao alertar que provocá-los pode ter sido uma má ideia, antes de perguntar se ela precisa de algo deles. Antes que ela possa responder, os guarda-costas de Bragg bloqueiam seu caminho em um beco. Um deles declara a intenção de testar a vanglória dela. Internamente, Silva reconhece esta como a oportunidade perfeita para coletar informações e determinar se Bragg é um personagem significativo o suficiente para afetar a trama. Ouvindo a ameaça deles, Charlie olha para Silva, com expressão cheia de preocupação. Ele encara o olhar preocupado dela com calma e se vira de volta para os guardas, aceitando o desafio. Os homens sorriem, satisfeitos com sua resposta. Em um instante, o som de ossos quebrando enche o ar enquanto os guardas gritam em agonia. Com a luta já decidida, Silva exige que eles lhe contem sobre todas as irregularidades de Bragg. Dominados pelo medo, eles concordam imediatamente em confessar tudo. Os 4 imponentes guarda-costas agora jazem em uma pilha derrotada e emaranhada no chão do beco. Enquanto um dos guardas começa a listar os crimes de seu mestre, Silva fica visivelmente chocado. Bragg está envolvido na venda de drogas falsificadas, chantagem e agressão física. O guarda, suando, acrescenta que isso não é nem toda a extensão, confirmando que Bragg é um canalha completo. Em um beco escuro, um dos homens de Bragg segura Allen pelo colarinho, revelando o plano sinistro de seu mestre. Assim que Bragg passar nos testes de admissão e se juntar à Ordem dos Cavaleiros, ele pretende descobrir informações comprometedoras sobre o capitão para assumir o controle total. Allen processa a gravidade da situação. A ambição de Bragg de fazer a Ordem responder diretamente a ele não apenas colocaria os cidadãos em perigo, mas também permitiria que a corrupção se alastrasse por todo o país. Ele percebe que deve intervir para impedir que a trama se desvie de seu curso natural. Tendo lidado rapidamente com a ameaça, ele se posta sobre os guarda-costas derrotados. Ele lhes diz que não relatará a derrota deles, instruindo-os a retornar ao seu mestre com uma história fabricada de que foram facilmente vencidos e a manter silêncio sobre o que realmente aconteceu. Enquanto ele permanece no local, Charlie se aproxima, chamando-o de Silva. Ela comenta que o poder dele está além do de qualquer soldado comum, questionando como ele se tornou forte o suficiente para aniquilar um demônio com tanta facilidade. Ele abre um sorriso alegre, atribuindo sua força a um treinamento árduo. Ele explica que passou muitos anos escondido e treinando nas montanhas. Ele detalha que era um lugar repleto de monstros, onde ele quase morria todos os dias, mas foi essa luta constante que forjou sua força. Quando Charlie pergunta se ela poderia ficar forte da mesma maneira, ele rapidamente a aconselha a não usar métodos tão perigosos. Ele a tranquiliza com confiança absoluta, apostando a própria vida que ela ficará mais forte sem recorrer a tais extremos. Confiando em suas palavras, a expressão de Charlie se suaviza, demonstrando sua fé nele. Com o confronto encerrado, ele se vira para ela e anuncia que está com fome, sugerindo que encontrem um lugar para comer. Charlie pergunta, em tom de brincadeira, se é por conta dele. Mais tarde naquela noite, a voz dela soa com entusiasmo ao declarar que é claro que sim, pois todos os nerds têm o dever de mimar seus favoritos. Chega o dia dos testes de admissão para a Ordem dos Cavaleiros. Um oficial anuncia o início do 127º teste, com o primeiro exame sendo uma batalha simulada. Os participantes serão sorteados para lutas 1 contra 1. Em meio à multidão, a expressão de Allen é de pura determinação. Ele precisa impedir o plano de Bragg a todo custo. Ele está entre os outros candidatos para os testes da Ordem dos Cavaleiros quando uma voz familiar e arrogante o chama. É Bragg, reconhecendo-o como o guarda-costas sem graça de antes. Allen o cumprimenta calmamente, fingindo surpresa com o reencontro. O nobre zomba, revelando que seus guarda-costas haviam relatado o encontro. Ele esperava que Allen tivesse sido completamente espancado como uma lição para nunca mais se opor a ele, mas nota que ele não parece ferido. Allen responde friamente que poderia dizer o mesmo sobre Bragg. Ele então explica sua aparência impecável, mencionando que foi a uma igreja e comprou uma poção de cura, embora tenha lhe custado bastante. Um sorriso de canto de boca surge em seus lábios enquanto ele zomba internamente da ideia de que Bragg teria dificuldade em pagar por tal item. Bragg desdenha da menção de uma mera poção de cura, descartando-a como algo para um plebeu. Ele se gaba ruidosamente de sua própria armadura de primeira linha, que brilha enquanto ele a exibe, declarando que é forjada do raríssimo oricalco. Nesse momento, a voz de um oficial corta o ar, convocando Bragg Beardley Silva para o centro da área de treinamento. A percepção de que eles serão oponentes leva Bragg a uma crise de riso desdenhoso. Ele gargalha sobre como Allen é um sujeito azarado, mas Allen simplesmente oferece uma concordância calma e educada. Enquanto se preparam, Bragg se vira para a examinadora do teste e pergunta casualmente sobre a penalidade por matar um oponente. A examinadora o informa secamente que isso resultaria em desqualificação imediata. Com um estalar de língua, Bragg expressa sua decepção, mas parece aceitar a regra. Concluída sua breve pergunta, um sorriso vicioso se espalha por seu rosto. Bem, então, ele rosna, antes de avançar com um grito de guerra. Em resposta à investida, Allen faz um movimento sutil e rápido.
Um movimento de seu pulso envia um pequeno objeto que atinge a mão de Bragio, forçando-o a derrubar sua espada com um ruído metálico. Bragio encara, incrédulo, enquanto Allen sugere com indiferença que sua mão deve ter escorregado. Internamente, Allen reflete que um golpe com força total teria sido letal, enquanto um mais fraco teria estilhaçado sua própria lâmina contra a armadura superior. Ele pergunta friamente ao seu oponente desarmado se ele ainda pretende atacar. Atrapalhado, Bragio busca uma desculpa, alegando que só derrubou sua arma porque iniciou o ataque. Ele declara que foi uma desvantagem autoimposta e oferece a Allen o primeiro movimento. Allen sorri, propondo atacar Bragio da mesma maneira que o nobre pretendia originalmente. Ele aceita a oferta. Com um sorriso confiante, ele explica que o braço de Bragio agora está dormente, tornando-o incapaz de sequer brandir sua espada. Antes que o nobre possa processar isso, Allen encurta a distância e o atinge com um golpe poderoso, enviando-o voando pela área de treinamento. Ele observa seu oponente se atrapalhar no chão, insistindo que apenas tropeçou. Allen calmamente nota que é o que parece. Seu oponente, no entanto, está fervendo de raiva. Bragio declara que ainda não liberou seu poder total, descartando o sucesso de Allen como uma série de golpes de sorte. Ele questiona com raiva se Allen entende a situação. Em resposta à ameaça, a espada de Bragio começa a brilhar com uma luz poderosa. Ele anuncia sua intenção de terminar a luta com um movimento que esperava guardar, mas Allen, parado calmamente do outro lado da arena, simplesmente aceita o desafio. Ele então canaliza seu próprio poder, fazendo sua lâmina brilhar com uma luz fraca. Esta é a técnica conhecida como aprimoramento mágico. A magia é, em essência, a energia mental interior de uma pessoa. Ao canalizar essa energia para envolver o corpo, uma pessoa pode se tornar tão resistente quanto o aço. Se essa mesma energia for usada para revestir uma espada, a lâmina se torna afiada o suficiente para cortar ferro como se fosse manteiga. Este poder é o que separa os heróis das pessoas comuns. Demônios, os inimigos naturais da humanidade, possuem corpos muito mais resistentes que os de qualquer humano. Para enfrentá-los e se tornar um herói, é preciso ser capaz de manipular a magia livremente. No entanto, este é um dom raro. A grande maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem sequer sentir o fluxo de magia dentro delas. Allen confronta seu oponente, identificando a armadura do homem como sendo feita de oricalco. Ele observa que, sem seus próprios aprimoramentos, eles não seriam páreo para tal equipamento. O homem de armadura, Bragio, fica visivelmente abalado com a pressão súbita e esmagadora que emana de Allen, gaguejando ao questionar suas intenções. Ele dá um sorriso de canto, lembrando a Sir Bragio que um duelo não pode ser vencido sem um ataque, deixando claro que pretende ser o primeiro a atacar. Em resposta, Bragio aponta um dedo trêmulo, gritando que finalmente entendeu. Ele acusa Allen de ser um mercenário contratado por um grupo de nobres de quinta categoria por uma quantia irrisória. O insulto faz a expressão de Allen endurecer. Ele confirma que Bragio está falando de Charles. O nobre recua, perturbado pela transformação de Allen em alguém que parece ser uma pessoa completamente diferente. A pura intenção assassina nos olhos de Allen aterroriza Bragio. Em pânico desesperado, ele muda de tática, oferecendo-se para contratar o próprio Allen com seu dinheiro. Ele continua sua súplica, prometendo vastas somas de dinheiro, muito mais do que aquela mulher jamais poderia pagar, e até oferece mulheres se Allen simplesmente se render. Mas Allen permanece impassível, perguntando friamente se ele está pronto e avisando para não se mover se preza por sua vida. Enquanto Bragio continua, prometendo mulheres ainda mais refinadas que Charles, a paciência de Allen se esgota. Ele ruge para que ele se cale, proibindo de sequer mencionar o nome dela novamente. Bragio congela, suando de medo. Com isso, ele avança, desferindo uma técnica poderosa, estilo de espada de Zelencia. Cachoeira Branca. Sua lâmina descreve um arco no ar em um movimento rápido e decisivo. O ataque acerta com um clangor agudo. Bragio olha para baixo em total descrença enquanto um corte limpo aparece em seu peitoral, o metal se separando com um leve tilintar. Os pedaços cortados de sua armadura caem no chão com um baque. Ele grita, incapaz de compreender como sua armadura, forjada de oricalco, pôde ter sido cortada. Ele caiu no chão, com sua preciosa armadura estilhaçada, e gaguejou sua rendição. De pé sobre o nobre derrotado, Allen confirmou a desistência. Com o duelo vencido, ele soltou um suspiro de alívio, pensando que sua missão estava completa. Tudo o que restava era se reportar a Elda. Sua vitória não passou despercebida. Das arquibancadas, a capitã Elda observava com um leve sorriso de satisfação, reconhecendo sua vitória. Em outra parte da multidão, um guarda olhava em silêncio atônito, mal conseguindo pronunciar o nome Silva enquanto processava a incrível demonstração. O choque inicial na arena rapidamente deu lugar a um crescente murmúrio de conversas entre os espectadores. Sozinho no centro do ringue, o alívio de Allen desapareceu, substituído por uma súbita sensação de pavor ao perceber que todos agora estavam focados nele. Ele entendeu seu erro imediatamente. Em seu esforço para completar a missão, ele pode ter atraído atenção demais para si mesmo. Dentro de seu escritório, a capitã Elda Snow White está sentada à sua mesa, expressando sua gratidão. Graças aos eventos recentes, eles conseguiram impedir que Bragio se juntasse à Ordem dos Cavaleiros. De pé diante dela, Allen escuta enquanto ela continua. Ela declara as ações de Bragio imperdoáveis e promete que reunirão provas concretas de seus atos cruéis para garantir que ele seja jogado na prisão, agradecendo a Allen mais uma vez por sua ajuda. Com uma expressão confiante, Allen assegura à capitã que está contando com ela.
Elda, por sua vez, o lembra da promessa deles, afirmando que é hora de fazer Bragg o pagar por insultar Charlie. Quando ele se vira para sair, a capitã o informa que, por ele ter ajudado a garantir o fracasso de Bragg, ela não o convidará mais para se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Ele se vira de volta com um sorriso largo e aliviado, apreciando genuinamente a decisão dela. Ele comemora o fato de que seus dias de paz finalmente retornarão. Elda observa, surpresa, percebendo que ele está falando totalmente sério. A surpresa dela rapidamente se transforma em incredulidade enquanto lágrimas brotam em seus olhos. Ela o pressiona, perguntando se ele tem absoluta certeza. Allen confirma sem hesitação que sim. De repente, ela explode, batendo com os punhos na mesa em um acesso de raiva. Ela exige saber o porquê, gritando que o quer ao seu lado e que ele deveria trabalhar para ela como um cavaleiro. Allen fica chocado, protestando que isso é diferente do que ela havia prometido. Ele a observa chorar, pensando consigo mesmo que não havia antecipado um evento Elda mimada. Resignado com a situação, ele se lembra de suas promessas e oferece a ela um lenço. Fungando, ela aceita o tecido, prometendo lavá-lo e devolvê-lo. Enquanto soluça, ela agarra o braço dele e implora para que ele, pelo menos, continue a fazer bem o seu trabalho como guarda do portão. Saindo do prédio, Allen decide que vai se manter discreto por enquanto. À distância, dois guardas o observam partir, comentando que ele parece uma pessoa comum, completamente diferente dos rumores que ouviram. Ele ouve dois guardas discutindo mais um avistamento de demônios, o terceiro este mês. A notícia o deixa com uma expressão de preocupação silenciosa. Enquanto caminha pela cidade, ele reflete sobre o preocupante aumento na atividade demoníaca, imaginando se isso tem algo a ver com a história principal que está prestes a começar. O peso de tudo aquilo recair sobre ele. Ele se senta, desanimado, lamentando ter chamado atenção para si mesmo e esperando que isso não afete a trama de forma alguma. Ele continua a ponderar a situação, raciocinando que, como Allen é o protagonista, um final feliz deveria ser garantido para este mundo. De repente, um estrondo ecoa por perto, assustando-o. Ele se vira na direção do som, uma gota de suor se formando em sua têmpora. Uma súbita realização passa por sua mente enquanto uma figura aterrissa poderosamente diante dele. Ele pensa, espere, não me diga. Enquanto a recém-chegada sorri para ele, a poeira baixa para revelar uma mulher em vestes ornamentadas, com uma arma enorme embainhada nas costas. Ela anuncia a presença dele, depois se apresenta como a heroína de classe especial, Kaguya, antes de se dirigir a ele diretamente como Silva. Sua aparição imediatamente causa um alvoroço na multidão. Os espectadores começam a cochichar, reconhecendo a famosa e bela Lady Kaguya e se perguntando o que ela estaria fazendo ali. Ele tenta escapar sorrateiramente, determinado a manter seu contato com os personagens principais no mínimo. Mas a voz dela o paralisa quando ela o chama de querido, dizendo que o procurava desde sempre. Antes que ele possa reagir, ela encurta a distância e o abraça por trás. Ela pergunta aonde ele pensa que vai, deixando sua querida esposa para trás. Preso, ele implora silenciosamente por ajuda. Ele foi forçado a ouvir enquanto Kaguya se apresentava não apenas como um interesse amoroso em potencial, mas como um ser fora do padrão, a única heroína a receber o título de classe especial. Ela se gabava de sua habilidade excepcional com magia e espadas, tão grande que havia aniquilado completamente um demônio de nível 4, rindo o tempo todo. Ela era, em suas próprias palavras, o trunfo da humanidade. A avaliação pareceu-lhe assustadoramente precisa, ela era um monstro de verdade. Ele percebeu, com um aperto no coração, que, assim como Elda, essa mulher de alguma forma sabia sobre suas verdadeiras habilidades. Ela continuou, explicando que desde que descobrira suas habilidades, ficará obcecada por ele por algum motivo desconhecido. Kaguya declarou que o destino devia tê-los unido, afirmando com confiança que Allen deveria ser sua alma gêmea. Ele tentou desviar o assunto, apontando nervosamente que muitos demônios estavam aparecendo ultimamente sugerindo que ela deveria priorizar seus deveres como heroína em vez de se concentrar nele. Ela se inclinou para mais perto, descartando completamente o argumento dele. Tais assuntos não lhe interessavam, explicou ela, pois estar com ele era uma perspectiva muito mais encantadora. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele não conseguia entender como alguém que se autodenominava uma heroína de classe especial podia abandonar suas responsabilidades com tanta facilidade. Ele tentou argumentar logicamente, afirmando que não tinha memória de eles terem se tornado um casal. Kaguya simplesmente flutuou para trás, retrucando que é claro que ela tinha permissão para estar com ele, afinal, ela era sua esposa. Ela insistiu, perguntando alegremente quando deveriam realizar a cerimônia de casamento. Allen sentiu como se estivesse falando com uma parede, embora tivesse que admitir que a oferta dela era tentadora. Antes que ele pudesse responder, Kaguya sugeriu que visitassem um café interessante que ela havia encontrado para passarem um tempo de qualidade juntos. Sem esperar por uma resposta, ela agarrou o braço dele e começou a puxá-lo. Ele gritou em protesto, tentando uma última vez insistir que não se lembrava de eles terem se casado. Enquanto isso, no quartel-general da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, uma crise diferente se desenrolava. A capitã Elda Branca de Neve olhava para um relatório em sua mesa, seu rosto marcado pela frustração. Os Cavaleiros Sagrados haviam falhado mais uma vez em capturar seu alvo, um ser conhecido apenas como o Demônio Amaldiçoado. Ela andava de um lado para o outro, frustrada, cerrando os punhos. Droga. Seus pensamentos se fixaram em uma pessoa. Silva. Se ao menos Silva estivesse com eles, ela ponderou, talvez tivessem conseguido virar o jogo. Ela parou de andar e ficou diante de uma grande janela, olhando para a cidade. Seus olhos desceram para um pedaço de pano cuidadosamente dobrado que repousava no parapeito da janela. Ela pensou em quem o deixou ali. Ele era um sujeito estranho, admitiu para si mesma.
Mas, mesmo nesta situação difícil, ela não conseguia deixar de esperar que ele fizesse algo incrível. Sua mente voltou para o caos do campo de batalha. Um cavaleiro gritou, horrorizado, que a heroína havia sido capturada. Era a pior notícia possível. Vendo o número esmagador de inimigos, ela ordenou que suas tropas recuassem, prometendo ganhar tempo para eles. Ela se lembrou de sua determinação. Seu dever era minimizar os danos causados pelos demônios. Já haviam chamado Kaguya, mas agora que estava ferida, não sabia por quanto tempo conseguiria aguentar. Ela precisava diminuir o número deles até a ajuda chegar. Ela sabia que, se fossem meros demônios de nível 1, poderia tê-los derrotado mesmo com seus ferimentos. No entanto, enfrentar demônios de nível 2 era uma tarefa árdua. Uma dor aguda e lancinante explodiu em seu flanco quando um ataque inimigo a atingiu em cheio. A garra de um demônio a empalou. Rangendo os dentes contra a agonia, seus olhos arderam em desafio. Ela não tinha intenção de se sacrificar de graça. Uma luz brilhante começou a emanar do centro de sua couraça. Alimentada por esse poder, ela avançou, brandindo sua lâmina em um arco amplo contra um demônio corpulento de pele escura. A criatura simplesmente sorriu e se esquivou do golpe. Quando passou por ela, viu com um horror crescente que seus companheiros estavam logo atrás dele. O demônio a ignorou completamente, lançando-se em direção aos cavaleiros que se encolhiam de medo. Não tão rápido, ela rugiu, seu rosto uma máscara de desespero. Seus pensamentos voltaram para um homem peculiar que ela encontrou durante aquela batalha. Em meio ao caos, ele era o único que olhava diretamente para o demônio. Ele não usava a armadura prateada, símbolo dos cavaleiros. Em vez disso, estava vestido com uma armadura de aço surrada e sapatos simples. Ele resmungou algo sobre ainda não terem chegado à parte principal da história, um comentário estranho que a fez gritar o nome dele em choque. Ignorando-a completamente, ele avançou, brandindo sua espada enquanto gritava palavras incompreensíveis. Naquele momento, ela descartou suas ações, pensando que seu ataque imprudente não daria em nada. No entanto, a maneira como ele pareceu naquele instante foi, de longe, a visão mais bela que ela já havia testemunhado entre todos os cavaleiros que conhecera. Até mesmo a poderosa demonia que observava de cima parecia assistir à sua investida com um sorriso confiante e conhecedor. Desde aquele dia, ela incessantemente pediu que ele se juntasse à Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Ele sempre recusava, às vezes até tropeçando em sua negação, mas ela permanecia persistente. Certa vez, ela o agarrou, olhando nos olhos com intensidade, convencida de que ele possuía um poder destinado a proteger o mundo deles. No dia seguinte, seu devaneio foi interrompido. Um cavaleiro a abordou na cena de um ataque recente, expressando surpresa por ela ter vindo investigar pessoalmente. Ele começou seu relatório, afirmando que tinham 2 vítimas. Ele acreditava que era obra de um demônio astuto, pois quase não havia vestígios, e sugeriu que precisariam convocar um herói. Ela confirmou que já havia feito o pedido de ajuda, mas explicou que, como não sabiam nada sobre o alvo, priorizar a investigação era fundamental. Em seguida, instruiu-o a continuar seu relatório. O cavaleiro detalhou que ambas as vítimas eram mulheres, encontradas com marcas de mordida por onde seu sangue havia sido drenado. A completa falta de outros vestígios confirmava que era um demônio, provavelmente de nível 3 ou superior. Uma terrível constatação abateu-se sobre Elda. A situação era pavorosa. Ela observava a cena sombria, uma pilha de corpos sem vida, drenados de todo o sangue, suas formas contorcidas em seus últimos momentos. A voz de seu subordinado quebrou o silêncio, mas ela mal ouviu, sua mão se fechando em um punho cerrado de frustração. Voltando sua atenção para a crise, ela emitiu uma série de comandos urgentes. A mensagem deveria ser retransmitida a todos os outros cavaleiros. O guarda do portão, Silva, deveria se apresentar ao quartel-general da Ordem dos Cavaleiros imediatamente. Todos os cavaleiros sagrados e soldados deveriam ficar em alerta máximo, e o regimento de batedores recebeu ordens para expandir seu raio de busca. Enquanto guardas armados observam, a heroína Kaguya entrelaça seu braço no de Allen, expressando sua empolgação pela primeira tarefa juntos e o chamando de querido. Visivelmente sem graça, Allen exige que ela pare de usar essa expressão, enquanto a cavaleira de armadura observa por trás deles. Ele lamenta internamente sua situação. Depois de um dia difícil lidando com Kaguya o seguindo por toda parte, ele agora foi designado para investigar o recente ataque demoníaco, sentindo que se meteu em uma situação complicada. A cena muda para várias horas antes, onde ele estava discutindo com a cavaleira de armadura. Ele questiona a natureza do culpado, perguntando se era um vampiro. Ela confirma silenciosamente sua suspeita. Ela elabora, explicando que vampiro é apenas um apelido popular usado para o perpetrador por trás do ataque demoníaco que ocorreu alguns dias antes. Continuando seu relatório, ela informa que houve 2 vítimas. Seus corpos foram descobertos completamente drenados de sangue e tinham marcas de mordida distintas em seus pescoços. De volta ao presente, Allen se assusta quando Kaguya se aninha contra ele, fazendo-se perguntar o que ela está fazendo ali. Com um sorriso confiante, Kaguya afirma que faz o que bem entende. A cavaleira de armadura a encara, perguntando diretamente se as ações de Kaguya têm algo a ver com Allen. Em um movimento súbito, ela empurra Kaguya para longe dele, gritando para a mulher devassa se afastar. Ela continua a empurrá-la, repetindo sua exigência. Imperturbável, Kaguya responde calmamente que estava apenas de braços dados com ele. Allen intervém, dizendo à capitã que ela está sendo muito tensa e insistindo que ele está tentando ter uma conversa séria. Pega de surpresa por um momento, ela rapidamente recupera a compostura, murmurando sério antes de declarar que eles precisam voltar ao que importa. O relatório da inteligência sobre o demônio era sombrio.
Acreditava-se que o culpado era uma evolução de um morcego de sangue, capaz de mudar de forma e com um nível de poder acima de 3. A cavaleira de armadura processou a informação, observando que um demônio de nível 3 seria um desafio até mesmo para cavaleiros habilidosos. Ela se virou para Allen, chamando-o de Silva, e declarou que era a hora dele brilhar. Ele, no entanto, foi modesto, afirmando ser apenas um guarda de portão capaz apenas de fazer recados. Ela ignorou isso, afirmando que estavam com falta de pessoal e que não se importaria se ele agisse de forma independente, desde que ajudasse na investigação. A oferta dela para que ele trabalhasse sozinho pareceu-lhe estranha. Ele a encarou com desconfiança, fazendo-a perguntar sobre seu olhar. Ele hesitou antes de admitir que queria perguntar algo primeiro. Seu olhar se intensificou enquanto ele perguntava sem rodeios se ela tinha segundas intenções. Ela explodiu em pânico, negando veementemente tal coisa. Em seguida, ela acabou revelando acidentalmente todo o seu esquema, um grande plano de preencher o fosso externo, no qual o sucesso dele na investigação construiria sua reputação, tornando mais fácil para ela recrutá-lo para a Ordem dos Cavaleiros. Ele ouviu a explicação frenética dela e comentou secamente que ela tinha acabado de revelar todas as partes secretas de seu plano. Ele suspirou, finalmente aceitando a investigação. Começou a explicar que, embora normalmente não pudesse recusar uma ordem, esta era diferente, mas seu pensamento foi interrompido. Kaguya apareceu de repente, anunciando que se Silva estava ajudando, então ela também ajudaria. A cavaleira bateu a mão na mesa com fúria, gritando o nome de Kaguya e protestando que a presença dela arruinaria seu plano. Kaguya permaneceu impassível, afirmando simplesmente que não se importava e só queria estar com Silva. Ela soltou um suspiro frustrado, finalmente cedendo. Reconhecendo que precisavam de toda a ajuda possível, ela olhou para os dois e deu sua primeira ordem. Eles participariam da reunião de investigação para serem informados sobre a situação. Allen abriu a porta, anunciando sua chegada enquanto ele e Kaguya entravam na sala de reuniões. Kaguya o seguia de perto, com uma expressão de severa desaprovação no rosto. A entrada deles imediatamente atraiu a atenção de todos os cavaleiros presentes. Murmúrios se espalharam pela assembleia enquanto questionavam quem era o homem desconhecido, identificando-o apenas como um soldado comum. Ficaram mais perplexos com sua acompanhante, reconhecendo a mulher como a heroína de classe especial, Kaguya. Sentada entre eles, a capitã Elda manteve os olhos fechados, ouvindo os sussurros. Ela questionou internamente a estranha dupla, reconhecendo que essa equipe peculiar era, de fato, seu próprio comando. Os dois ficaram isolados no centro do grande salão de reuniões, cercados por todos os lados pelos cavaleiros sentados. O zumbido baixo de suas conversas coletivas preenchia o ar, com todos os olhos fixos na dupla improvável. Em uma mesa ocupada por uma cavaleira nervosa, Kaguya pergunta se pode se sentar. A mulher de armadura concorda rapidamente, e Kaguya agradece, acomodando-se. A cavaleira de armadura ri, comentando que eles certamente estão se destacando. Ela então olha para Allen com um leve rubor, corrigindo-se dizendo que ele é quem está chamando a atenção. Pouco depois, todos estão reunidos ao redor de uma grande mesa em uma sala de reuniões. Um cavaleiro sênior se dirige à assembleia, iniciando oficialmente a reunião de investigação sobre o recente ataque de vampiros. Ele começa organizando os fatos conhecidos. Eles têm duas vítimas, ambas na casa dos 20 anos, cujos corpos foram descobertos na parte norte da capital. Outro cavaleiro amaldiçoou os demônios desgraçados responsáveis. Enquanto escuta, Allen tem um pensamento inquietante. Este caso de ataque específico nunca existiu na história principal de Brass que ele conhece. Ele processa as implicações dessa divergência. Isso significa que os personagens principais da história não entrarão no conflito, e este caso provavelmente se resolverá por conta própria, sem a intervenção deles. Essa constatação provoca uma risada nervosa nele. Ao seu lado, a cavaleira de armadura está sentada de olhos fechados, aparentemente dormindo. Ele volta a prestar atenção na conclusão da reunião. O plano é expandir a área de busca e estabelecer uma patrulha noturna. Ele e Kaguya foram designados para cuidar do portão leste. Com um propósito renovado, ele se vira para sua parceira, anunciando alegremente que é hora de investigar. Ele a chama pelo nome, apenas para perceber que Kaguya está completa e profundamente adormecida em sua cadeira. Ele encara sua forma adormecida, uma expressão de incredulidade cruzando seu rosto enquanto murmura. Sério, ele se aproximou, nervoso, de um cavaleiro grande e imponente, oferecendo um cumprimento. A expressão do cavaleiro era severa enquanto ele exigia saber a qual grupo Allen havia sido designado. Ao ouvir a resposta de Allen, que ele era do regimento de guarda do portão leste, o cavaleiro explodiu em incredulidade. Ele questionou as decisões da capitã Elda, incapaz de compreender por que ela juntaria uma heroína de classe especial com um mero soldado. Ele então declarou furiosamente que Kaguya deveria se juntar à sua unidade, a segunda ordem dos Cavaleiros Sagrados. Allen entendeu imediatamente o verdadeiro motivo do homem. Ele queria roubar o crédito pela missão. O cavaleiro se aproximou, sua voz um rosnado baixo, advertindo Allen sobre sua insolência. Sem se abalar, Allen afirmou calmamente que a decisão não cabia ao cavaleiro. De pé, ao lado da mesa onde Kaguya ainda dormia, o cavaleiro ordenou que ele se retirasse da investigação imediatamente, insistindo que o caso estava muito além das capacidades de um simples soldado. Quando Allen começou a explicar que estava agindo sob ordens diretas da capitã da primeira ordem dos Cavaleiros Sagrados, a paciência do homem se esgotou. Ele agarrou Allen pelo colarinho, gritando que eles, a segunda ordem, não davam a mínima para a primeira.
Um subordinado observava, nervoso, murmurando que seu líder estava indo longe demais. Ele empurrou Allen para trás, bradando que, como membros estimados da Segunda Ordem dos Cavaleiros Sagrados, eles não seriam superados pela primeira de forma alguma. De repente, seus subordinados começaram a tremer, tentando urgentemente avisar seu líder para olhar para trás. Irritado, o cavaleiro se virou para silenciá-los, apenas para ser recebido pelo olhar frio e sorridente da agora desperta Kaguya. Uma pressão intensa encheu a sala enquanto Kaguya flutuava no ar, seus olhos brilhando de fúria. Ela comentou sobre a audácia do cavaleiro por tocar em seu querido, enquanto o homem caía no chão, com a mão presa em um aperto invisível e esmagador. Allen, assustado, tentou rapidamente acalmar a situação, garantindo a Kaguya que ele estava bem. A bainha de sua arma corta o ar, batendo na parede com um estalo retumbante. Atordoado com a violência repentina, Allen grita o nome dela, um apelo desesperado para que ela espere. A intervenção é interrompida quando o líder da Segunda Ordem dos Cavaleiros Sagrados desaba no chão com um baque surdo, sua armadura amassada. Uma mulher de cabelos ruivos entra no silêncio tenso, levantando a mão e dando uma única e firme ordem: fiquem para trás. Com um sorriso satisfeito, Kaguya observa os cavaleiros que acabou de incapacitar. Eles jazem no chão, gemendo, enquanto ela declara a audácia deles por terem encostado em seu marido. Suas palavras deixam Allen atônito. Ele questiona como uma heroína de classe especial como ela poderia dizer tal coisa. Kaguya oferece um pedido de desculpas brincalhão e insincero, mostrando a língua e admitindo que não é boa em se conter. Enquanto se afastam da cena pelas ruas escuras, ele implora a Kaguya que evite usar suas habilidades de forma tão inesperada, reclamando que faz mal para o seu coração. Ela parece ignorar a preocupação dele, comentando sonhadoramente sobre a atmosfera romântica de uma patrulha noturna. Ela então volta a conversa para o ataque, confirmando que o homem de fato o havia atacado. Ela justifica sua resposta avassaladora como algo perfeitamente natural, afirmando que é dever de uma esposa proteger seu marido. Ele admite que ela o salvou, mas insiste que ela foi longe demais. Com um sorriso convencido, Kaguya ignora a reclamação dele, pedindo em vez disso elogios por tê-lo protegido tão bem. Sua provocação brincalhona continua enquanto ela faz um sinal de paz, notando que a expressão de dúvida no rosto dele é bastante aparente. Allen só consegue responder com um suspiro cansado. Percebendo seu ceticismo contínuo, o tom dela muda. Ela lhe assegura que seu amor por ele é genuíno, citando como motivos sua tendência de cuidar dos outros e o quanto é divertido provocá-lo. Sua expressão se torna intensa e sincera. Acima de tudo, ela confessa, ela ama a verdadeira e imensa força que ele mantém escondida de todos. Ele desvia o olhar, descartando a ideia e duvidando que uma chance de usar tal poder algum dia surgiria. Sem se abalar, ela se inclina e cutuca suavemente a bochecha dele, pedindo que ele prometa mostrar a ela seu poder total algum dia. Enquanto ele processa o pedido dela, Kaguya começa a flutuar levemente acima do chão. Com um sorriso suave, ela transmite um ensinamento, afirmando que a responsabilidade é parte integrante de ser forte. Suas palavras deixam Allen olhando para cima em silenciosa confusão, ponderando seu significado. Ele está com Kaguya sob a brilhante lua cheia. Ela gesticula em direção a ela, chamando por seu apelido, Silva, e comenta que a lua está linda esta noite. Seus olhos se arregalam ligeiramente, absorvendo as palavras dela e a visão à sua frente. Ele concorda com a avaliação dela, mas então ela se vira para ele com uma expressão séria, fazendo uma pergunta hipotética. Se ela dissesse que nasceu da lua, ele acreditaria nela? A pergunta não é tão estranha quanto parece, pois ele conhece a verdadeira história de Kaguya. Ele se lembra do conhecimento de que ela foi escolhida como um receptáculo para uma pesquisa secreta destinada a colher magia da lua. Foi essa magia lunar que transformou a jovem chorosa na mais forte de todas. Armado com essa verdade, ele a encara no presente e responde sem hesitação, afirmando que sim, ele acreditaria. A aceitação imediata dele a surpreende. Um sorriso gentil e aliviado se espalha por seu rosto enquanto ela ri suavemente e lhe agradece. Ele então explica seu raciocínio, sugerindo que acreditar que ela veio da lua simplesmente tornaria toda a ideia mais romântica. A palavra romântica a pega completamente de surpresa, deixando-a acorada e momentaneamente sem palavras. Sua compostura se desfaz enquanto ela se ilumina, envergonhada. Ela exclama que ele está sendo tímido pela primeira vez e o acusa de provocar sua esposa. Ele a corrige calmamente, afirmando que ela não é sua esposa. Seu olhar permanece firme enquanto ele conclui seu pensamento, acrescentando que o uso daquela palavra por ela é inadequado. Suas palavras rudes pairavam no ar entre eles. De repente, seu foco mudou, sua expressão endurecendo quando um odor estranho o alcançou. Ele se perguntou em voz alta que cheiro seria aquele, enquanto estavam sozinhos no espaço amplo e vazio. Antes que Kaguya pudesse responder, um grito agudo ecoou de um beco próximo, fazendo com que ambos se virassem bruscamente. Allen chamou o nome dela, com uma pergunta na voz, e ela confirmou sua suspeita não dita. Ele conhecia aquele cheiro. Sua percepção foi confirmada pela reação visceral de Kaguya. Um rosnado baixo retumbou em sua garganta, seu rosto se contorcendo com nojo predatório enquanto ela identificava o odor fétido com certeza absoluta, o cheiro imundo de demônios. Em um beco escuro, Allen e Kaguya se deparam com uma cena sombria, uma figura encapuzada caída sobre os paralelepípedos. Enfurecido, Allen exige saber o que está acontecendo e imediatamente avança para intervir. Antes que ele possa alcançá-los, um demônio alado e massivo desce, agarrando a pessoa caída. Com um salto poderoso, a criatura foge para os telhados, deixando Allen olhando incrédulo, amaldiçoando sua incapacidade de detê-la. Sua atenção então se volta para outra figura no chão, ali perto. Ele corre para o lado dela, chamando para verificar se está tudo bem. Ele encontra sua companheira, inconsciente.
Uma onda de alívio invade ao confirmar que ela ainda está respirando. Com a segurança imediata dela confirmada, ele se vira para Kaguya, perguntando se ela pode levar a mulher para o posto médico. Ele declara sua própria intenção, ele irá atrás do demônio. Ela concorda sem hesitar, mas expressa sua preocupação, perguntando se ele consegue dar conta da perseguição sozinho. Ele diz com confiança para ela não se preocupar e deixar tudo com ele. Com isso resolvido, Allen ativa seu aprimoramento mágico. O poder flui através dele enquanto ele salta para a noite, saltando sem esforço pelos telhados da cidade sob a lua cheia. Seus olhos aprimorados vasculham a escuridão e, em um instante, ele avista sua presa. Ele grita para a criatura esperar, forçando sua velocidade ao limite enquanto corre pelas telhas, diminuindo a distância para a silhueta alada em fuga. No momento em que ele se aproxima, a forma do demônio se dissolve com o bater de inúmeras asas. Ele para, atônito, percebendo que não era uma única entidade, mas uma horda de morcegos de sangue. Ele avançou pelo enxame, afastando as criaturas com um grunhido. Aquilo estava se tornando um verdadeiro incômodo. Enquanto sua companheira questionava se o demônio podia comandar seus próprios lacaios, sua mente se aguçou. Ele se lembrou de uma técnica específica, o estilo de espada de Zelencia. Colocando o pensamento em ação, ele desferiu uma estocada selvagem, um avanço poderoso que abriu caminho pelo enxame de morcegos. A vítima encapuzada observou, surpresa, enquanto Allen diminuía a distância, anunciando que finalmente a havia alcançado. A figura cativa abaixou a cabeça, sua expressão oculta nas sombras do capuz. Antes que pudesse alcançá-los, os morcegos se agruparam, reformando-se no demônio alado que então alçou voo. Espere, ele gritou, mas foi inútil. Amaldiçoando as táticas irritantes da criatura, ele decidiu que, já que as coisas chegaram a esse ponto, usaria uma abordagem diferente, e sua lâmina começou a irradiar uma luz brilhante. Com um grito, Allen avança, cravando sua lâmina no demônio alado. A criatura recua, sua forma sombria perfurada pelo ataque, mas o golpe não é suficiente. O demônio se liberta, sua forma recortada contra a lua cheia enquanto escapa a noite adentro. Ele observa partir, percebendo que conseguiu fugir. Mais tarde, ele chega à clínica. Lá dentro, Kaguya o cumprimenta, perguntando se ele voltou de mãos vazias. Ele se desculpa, confirmando que o demônio escapou, e pergunta sobre o bem-estar dela. Em seguida, ele relata que conseguiu salvar uma vida, observando que o emanítico foi eficaz. Ela diz a ele para não se culpar. Ele baixa o olhar, admitindo que perseguir a criatura sozinho foi um erro, e expressa seu alívio por ela estar ilesa. Ela o tranquiliza, duvidando que qualquer outra pessoa pudesse ter capturado uma criatura que conseguiu escapar dele. Sua atenção então se volta para o pedaço esfarrapado da asa do demônio na mão dele, sugerindo que poderia servir como uma pista. A expressão dele se enrijece com determinação enquanto ele declara que com certeza o pegará da próxima vez. Sua motivação recém-descoberta traz um sorriso encantado ao rosto de Kaguya, que acha o espírito dele adorável. Ele parece um pouco envergonhado com o elogio dela, pedindo que pare. Enquanto caminham, a gravidade da situação se impõe. Os demônios famintos quase certamente atacarão novamente, tornando imperativo capturá-los antes que mais alguém seja ferido. Ele olha para Kaguya, que se posicionou no telhado de um prédio próximo, contemplando o próximo passo. A única pista que eles têm é o pedaço de tecido manchado com o sangue do demônio. Ele a chama, propondo uma tentativa arriscada. Ele ergue o pedaço da asa, pedindo para Kaguya tentar cheirá-lo. Ele estendeu o fragmento da asa do demônio manchado de sangue, perguntando a Kaguya se ela poderia rastreá-los com aquele cheiro. Ele a lembrou que ela havia dito anteriormente que conseguia reconhecer o odor de demônios, mas ela apenas o encarou de volta, parecendo perplexa. Ela esclareceu que, embora fosse verdade que era sensível ao cheiro, seu nariz não era aguçado o suficiente para rastreá-los ativamente. Com um leve sorriso, ela lembrou que não era um cachorro. Com suas esperanças frustradas, Allen desabou no chão em frustração, lamentando que tinha achado a ideia brilhante. Vendo seu desânimo, a postura de Kaguya mudou completamente. Orelhas de gato brotaram de repente em sua cabeça enquanto ela declarava que, se esse fosse o desejo dele, ela faria tudo ao seu alcance para realizá-lo. Ela ofereceu-se avidamente para se transformar em um gato ou até mesmo em um cachorro por ele, proclamando que era seu dever como esposa. Suas ofertas zelosas apenas o deixaram embaraçado. Ele gritou o nome dela, Silva, implorando para que parasse e insistindo que pediria desculpas. Sem se abalar, ela continuou, oferecendo-se para lamber seus sapatos ou até mesmo tirar suas roupas. A estranha troca de palavras foi interrompida por uma recém-chegada. Allen a reconheceu imediatamente como Charlie. A jovem perguntou o que ele estava fazendo ali, explicando que o estava procurando. Ela anunciou com orgulho que tinha gabaritado suas provas escritas e queria que ele a elogiasse. Antes que ele pudesse responder, Kaguya, ainda com suas feições felinas, voltou seu olhar intenso para a recém-chegada e perguntou quem seria a jovem senhorita. Allen percebeu com um sobressalto de pânico que Kaguya estava agora envolvida em uma rivalidade repentina. A jovem, Charlie, olhou para Kaguya com os olhos arregalados em reconhecimento, identificando-a como uma heroína de classe especial. Pega de surpresa pelo título, Kaguya se apresentou sem jeito, simplesmente como uma amiga de Silva. Ela explicou que, como aluna da Academia de Heróis, era claro que conheceria alguém tão famosa. Charlie expressou quão honrado estava em conhecê-la, comentando sobre seu potencial. Enquanto isso, Allen pensava consigo mesmo como Charlie era incrível, mantendo-se tão calma na presença de uma heroína muito acima de seu nível. Uma expressão de preocupação e surpresa cruza o rosto de Charlie enquanto ela confronta Allen, exigindo saber a natureza de seu relacionamento com Silva. Em resposta, Kaguya intervém dramaticamente, declarando-se esposa de Silva, a mais frágil, recatada e bela do mundo.
Allen observa horrorizado, percebendo com uma gota de suor que Charlie agora também está sendo arrastada para a rivalidade. Ele fica aliviado com a oportunidade de esclarecer o mal-entendido, mas ao mesmo tempo desanimado por Charlie também ter ficado com ciúmes. Virando-se para Charlie, ele começa a explicar, esclarecendo que Kaguya é apenas uma amiga e parceira de negócios. Ele insiste que a alegação dela de ser sua esposa é totalmente autoproclamada. Ele continua, informando-a que ele e Kaguya farão patrulhas juntos para investigar os recentes ataques de vampiros. Ao ouvir isso, a expressão de Charlie se torna mais séria. Ela revela que as notícias sobre o caso dos vampiros estão circulando em sua academia e declara que também gostaria de ajudar. Ela faz beicinho, insistindo que pode ser útil, mas Kaguya sorri com condescendência, questionando o que a amiga de Silva poderia fazer. Provocada pelo desafio, Charlie bate palmas. Uma luz brilhante rompe ao seu redor enquanto ela invoca um feitiço, ordenando que seu mestre apareça. Num clarão de energia, um enorme e espectral lobo Fenrir se materializa. Kaguya observa, intrigada, reconhecendo a impressionante magia de invocação. Ela explica orgulhosamente que sua magia elemental permite que ela invoque espíritos contratados a qualquer momento. Ela apresenta a criatura como Fenrir, um espírito de lobo que ela chama carinhosamente de Hiru, que então lambe seu rosto. Ela explica que a magia elemental é uma habilidade onipotente, útil tanto no campo de batalha quanto na exploração. Allen, olhando para a criatura imensa, comenta que ela tem um nome fofo. O lobo simplesmente late em resposta. Enquanto ele acaricia o lobo, Charlie expressa seu espanto. Ela explica que Hiru é um espírito que está ao seu lado desde que ela era criança e nunca gostou de mais ninguém. Ele percebe, no entanto, que a única razão pela qual consegue tocar Hiru é porque sua intimidade com Charlie atingiu o nível máximo. O lobo imenso então rola de costas, expondo a barriga. Encantada, Charlie exclama como ele é fofo enquanto Allen faz um carinho gratificante na criatura. Um momento agradável é interrompido pela chegada de Kaguya. Ela resmunga sua desaprovação, achando o lobo rude por não aceitá-la. Hiru responde com um rosnado baixo, posicionando-se defensivamente na frente de Charlie, que explica com uma risada suave que este é o seu comportamento normal e que Allen é um caso especial. Mudando de assunto, Allen pergunta se Hiru pode seguir o rastro de um demônio usando o cheiro de um pedaço de tecido. Charlie confirma, explicando que Hiru é especialista em farejar demônios e pode rastreá-los facilmente assim que tiver uma pista. Ela apresenta um pedaço de tecido ao lobo, incentivando-o a encontrar o cheiro. Hiru fareja o tecido atentamente antes de soltar um latido afirmativo. Charlie nota com entusiasmo que o espírito encontrou algo. Com o rastro encontrado, Allen olha para Charlie e Kaguya, que assentem em concordância. Ele então dá a ordem, eles vão persegui-lo. Sob o manto da escuridão, um pequeno grupo se aproxima de um par de construções de madeira, suas formas recortadas contra a luz fraca. O grupo é revelado, são Allen, Kaguya, Charlie e o grande lobo Hiru, movendo-se com propósito pela noite. Ao se aproximarem, Kaguya pergunta a Allen qual é o plano, questionando se todos eles devem se infiltrar. Ela então se vira para o lobo, perguntando, Hiru, o cheiro do pequeno vem dali. A fera responde com um latido entusiasmado. Ele responde de forma decisiva, afirmando que Kaguya ficará de vigia do lado de fora enquanto apenas ele e Charlie entram. Kaguya olha para trás, com uma expressão cética, enquanto pergunta se os dois ficarão bem sozinhos. Ela insiste no assunto, lembrando de que ele certamente está ciente de que, apesar de todo o seu esforço, ainda permitiu que seu alvo escapasse no último encontro. Ele sorri, confirmando que sabe. É exatamente por isso, ele explica, que quer que ela permaneça do lado de fora. Allen elabora sua estratégia. Ele diz a Kaguya que o poder dela é um pouco exagerado para esta missão e que ela não é adequada para combate a curta distância. Ele explica que, embora Hiru e Charlie sejam necessários para a infiltração, é essencial ter alguém para proteger a posição deles do lado de fora. A expressão dela se suaviza, um leve rubor aparecendo em suas bochechas enquanto ela admite que ele a conhece bem. De repente, ela flutua no ar, de braços cruzados e com uma expressão de puro deleite no rosto. Estou tão feliz, ela declara. Isso é amor. Allen, parecendo confuso, retruca imediatamente. Claro que não. Ela aceita graciosamente o comando dele de sua posição no ar, proclamando que seguirá suas instruções para corresponder ao seu amor. Allen finaliza o plano com confiança, garantindo às suas companheiras que não deixará nenhuma ameaça passar por ele. Ele então informa a Charlie que quer que Hiru, a grande loba, assuma a liderança, uma sugestão que a criatura recebe com um ofegar entusiasmado. Satisfeito com isso, ele elogia a confiabilidade de Hiru. A loba responde com um latido forte enquanto eles se posicionam na beira do bosque, prontos para prosseguir. Ele então se vira para Charlie, instruindo-a a ficar atrás dele. Ela o encara com uma expressão quieta e conhecedora. Com a formação definida, eles entram em uma estrutura de madeira escura e dilapidada. Com a espada na mão, Allen olha para trás, confirmando que estão prontos para avançar. Lá dentro, o ar está parado e pesado. Hiru lidera o caminho por um corredor sombrio, farejando o caminho à frente enquanto Allen e Charlie a seguem de perto. O silêncio é subitamente quebrado por um baque alto. Allen se assusta quando Charlie tropeça, agarrando-se às costas dele para manter o equilíbrio. Ela rapidamente se desculpa, com o rosto corado de vergonha. Com uma expressão nervosa, ela admite que ficou um pouco assustada. Seu próprio coração começa a bater mais forte, e um rubor sobe por seu pescoço. Ele tenta racionalizar a situação, lembrando a si mesmo que é compreensível que ela esteja ansiosa, já que ainda é uma estudante da Academia de Heróis. Mas enquanto ela continua a apertar o tecido de sua túnica, suas racionalizações desmoronam. Ele não consegue deixar de pensar que sua heroína favorita está se segurando nele e se pergunta se está sonhando. Seu devaneio é quebrado por um latido agudo e agressivo. Hiru detectou algo à frente, seu corpo tenso para uma luta.
Trazido de volta à realidade, Allen exige saber o que está errado. Ele encarou a escuridão à frente, confirmando o aviso de Hiru. Está aqui, murmurou. Virando-se ligeiramente, ele instruiu Charlie a recuar, e ela obedeceu sem hesitar enquanto Hiru permanecia focado na ameaça invisível atrás da porta. Das sombras, uma pequena figura de manto emergiu. Um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto, ele tinha certeza de que conhecia aquele manto. Com um grito sufocado e inumano, a figura diminuta disparou para a frente, cobrindo a distância em um instante. A mão da criatura agarrou seu braço. Antes que ele pudesse reagir completamente, o ímpeto da figura a levou para além dele, seu manto agitando-se no ar enquanto aterrissava com um baque suave. Ela imediatamente se virou e avançou mais uma vez. Enquanto observava o ataque, uma sensação estranha o invadiu, algo parecia um pouco errado, mas ele não tinha certeza se era apenas sua imaginação. A pequena figura encapuzada avança, com a mandíbula deslocada em um rosnado vicioso. Posicionado abaixo, Allen concentra sua determinação, decidindo encerrar a luta aqui e agora, canalizando o estilo de espada de Zelencia. Ele desfere um poderoso corte ascendente, sua lâmina traçando um arco brilhante de energia que corta o ar e atinge a criatura com uma força devastadora. O ataque acerta em cheio, e a figura encapuzada desaba no chão com um baque surdo. Allen observa, com uma expressão de surpresa estampada no rosto. Ele encara a forma imóvel, perguntando-se se seu oponente realmente deveria ser tão fraco. De uma porta próxima, uma voz chama. A garota de uniforme, acompanhada pelo lobo branco Hiru, espia para dentro da sala e pergunta se ele conseguiu derrotar o inimigo. Ele confirma que sim, de alguma forma. Ela comenta que foi um corte incrível, com um leve rubor nas bochechas. Envergonhado com o elogio, ele coça a nuca e insiste que não foi nada demais. De repente, um ruído de farfalhar corta o silêncio. Charlie chama sua atenção, chamando de Silva e perguntando se ele também ouve. Ele ouve, e eles concordam em investigar a origem do som. Seguindo o som, ela aponta para um canto escuro da sala, identificando sua origem. Ah! Ali, ela exclama. O grupo se move com cautela, passando por várias caixas grandes. O farfalhar fica mais alto, agora acompanhado por um gemido fraco vindo de trás das caixas empilhadas. Espiando por trás do obstáculo, tanto ele quanto Charlie congelam, seus olhos se arregalando em choque com a cena diante deles. Sua descoberta atrás dos caixotes era sombria. Um grupo de pessoas, amarradas com cordas e amordaçadas, amontoadas em medo e exaustão. Ele e Charlie encararam a cena, com Allen se perguntando em voz alta quem eram aquelas almas desafortunadas. Momentos depois, a capitã deles, Elda Snow White, chegou, com um rosto radiante de orgulho. Muito bem, Silva, exclamou ela, com a voz brilhante e cheia de elogios. Kaguya então deu-lhe uma palmada forte nas costas, expressando sua própria surpresa e admiração por ele ter conseguido resgatar os cativos além de derrotar o monstro. Elda, no entanto, observava com uma expressão irritada, lembrando Kaguya que ela também estava presente. Com um estalar de língua, ela reconheceu a contragosto os esforços de Kaguya também, ao que Kaguya ofereceu um simples agradecimento. Elda então anunciou que relataria aos superiores que Kaguya, Charles e o guarda do portão Silva haviam resolvido com segurança o problema do vampiro. Isso provocou um sorriso nervoso em Allen, que rapidamente pediu que ela esperasse. Ele implorou para que ela não mencionasse que foi ele quem derrotou o vampiro, explicando que não queria atrair atenção indevida. Elda olhou para trás, confusa com o pedido dele. Ela não via mal nenhum nisso, ressaltando que, se seus feitos se espalhassem, isso apenas lhe daria mais um motivo para convidá-lo a se juntar à ordem. A sugestão fez Allen congelar no lugar. Ele reagiu com uma negação frenética, lembrando-a de que ela supostamente havia desistido de convidá-lo para se juntar. Elda fingiu ignorância, perguntando se ela realmente havia dito isso. Quando Allen insistiu, ela pigarreou, mudando de assunto suavemente ao anunciar que garantiria que todos recebessem recompensas à altura de seu trabalho árduo. Ele fica visivelmente chocado, percebendo que sua esperança de escapar da insistência infernal de Elda para que ele se juntasse à Ordem dos Cavaleiros foi totalmente prematura. Sua consternação é interrompida quando Elda aparece saltitando alegremente, presenteando-o com um saco pesado. Ela anuncia que é a recompensa dele por matar o vampiro e salvar as cativas. Pegando a recompensa, seus pensamentos se voltam imediatamente para as vítimas. Ele pergunta o que aconteceu com as mulheres que eles resgataram. Eldo tranquiliza, dizendo que todas estão seguras. Ela explica que provavelmente não foram capturadas há muito tempo, não sofreram ferimentos graves e se recuperaram rapidamente. Charlie acrescenta que o vampiro provavelmente pretendia mantê-las como um suprimento de comida de emergência. Apesar da boa notícia, uma sensação de inquietação toma conta dele. Ele sente que algo na situação está errado. Ele raciocina que uma criatura que mantém comida de emergência provavelmente não teria muita inteligência. Um novo plano se forma em sua mente. A igreja deve ter muitas informações sobre vampiros, e esse será seu próximo destino. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Kaguya percebe que Elda está igualmente distraída. Acenando com a mão na frente do rosto corado da capitã dos cavaleiros, Kaguya tenta chamar sua atenção, perguntando o que pode estar errado. Allen agradece sem jeito a sua companheira encapuzada pelo trabalho duro, dispensando a preocupação dela ao dizer que não é nada. Ela o informa que ele está livre para partir. Ele se vira e se afasta do grande portão, segurando uma bolsa contra o peito com uma expressão contemplativa. Enquanto ele caminha, Kaguya aparece de repente ao seu lado, inclinando-se para perto. Ela intui corretamente que algo está incomodando. Ele olha, surpreso por ela ter percebido. Kaguya sorri, lembrando que é claro que ela saberia, afinal, ela é sua esposa. Quando ela pergunta o que há de errado, ele admite que tem uma suspeita incômoda sobre a qual ainda está tentando refletir. Ele pede que ela pare de provocá-lo, mas ela simplesmente ri.
Ela acha a expressão dele adorável quando ele está imerso em pensamentos, comparando-o a um detetive. Kaguya afirma que, como eles tecnicamente resolveram o caso, ela voltará para reabastecer sua mana. Ela oferece uma última palavra de encorajamento, esperando que seu adorável detetive encontre sua resposta. Enquanto se separam, Allen se desculpa por fazê-la acompanhá-lo por tantos dias. Ela minimiza a importância, lembrando de que foi ela quem pediu para ir junto. Ele menciona que ainda precisa dar a ela 1/3 do dinheiro da recompensa. Kaguya descarta a quantia como uma ninharia, o que choca a companheira deles. Kaguya então acrescenta que simplesmente passar tempo com ele já é recompensa mais do que suficiente para ela. Ela salta por cima de um muro, despedindo-se de seu marido fofo. Envergonhado, Allen pede que ela não diga coisas assim tão diretamente, o que a leva a perguntar, em tom de brincadeira, se ele está ficando com vergonha. Ele observa Kaguya se afastar flutuando, suas palavras de despedida um aviso brincalhão para não traí-la, seguido por um pedido para que ele use a entrada correta da próxima vez. Enquanto ela desaparece no céu, ele fica sozinho no telhado, ponderando silenciosamente sobre a escolha de palavras dela. Traindo. Ele murmura para si mesmo. Virando-se do telhado, ele desce um lance de escadas de pedra, pedindo desculpas pela demora. No pé da escada, uma jovem chamada Charlie o cumprimenta com um sorriso caloroso, garantindo que não se importou com a espera. Ele pergunta por Kaguya, e Charlie explica que ela teve que sair para resolver outros assuntos. Allen assente, compreendendo. Ele então expressa sua gratidão, dizendo a Charlie que conseguiram resolver o caso graças à ajuda dela. Ela recusa o agradecimento, insistindo que ele não precisa agradecê-la, pois ela estava apenas agindo por seus próprios motivos. Ele insiste, no entanto, afirmando que está verdadeiramente grato e que a contribuição dela sem dúvida se refletirá bem em suas notas na Academia de Heróis. Ao mencionar o assunto da recompensa dela, estendendo uma bolsa de dinheiro, ele pensa consigo mesmo que ver o rosto feliz dela já é recompensa mais do que suficiente para ele. Para sua surpresa, ela levanta as mãos e recusa firmemente a bolsa, afirmando que não precisa de sua parte da recompensa. Quando ele pergunta por quê, ela explica, com um rubor determinado, que apenas encontrou o demônio. Ela fez um voto a si mesma de não aceitar nenhuma recompensa até se tornar uma heroína oficial, capaz de derrotar demônios com sua própria força. Ele fica visivelmente comovido com a convicção dela. Charlie. Ele começa, seu próprio rosto corando de admiração. Que objetivo nobre. Essa é a minha parte favorita em você. Sua admiração dá lugar a uma nova ideia. Ele se oferece para comprar qualquer coisa que ela queira, batendo na bolsa de dinheiro, mas acrescenta que há algo que ele deseja em troca. A oferta dele foi recebida com um sorriso gentil e corado de Charlie. Com os olhos fechados, ela se desculpou e explicou que o que realmente queria não era algo que pudesse ser obtido com dinheiro. A recusa enigmática dela o deixou completamente perplexo. Enquanto ela começava a elaborar, ele apenas coçou a nuca em confusão, com um leve rubor subindo por suas próprias bochechas. Ele não precisou se perguntar por muito tempo. Olhando para ele com uma expressão sincera e esperançosa, Charlie finalmente revelou seu verdadeiro desejo. O que ela queria era tempo com ele, com Silva. Silva se preocupa, suando de ansiedade. Ele não consegue decidir o que vestir para a ocasião, imaginando o que deveria fazer. Sua mente se volta para uma imagem de Charlie. Ele não consegue acreditar que realmente vai a um encontro com sua pessoa favorita. Ele se lembra dela dizendo que tudo o que ela quer é passar tempo com ele. Tendo finalmente decidido uma roupa, ele veste uma camisa, pensando que terá que servir. Nesse momento, uma batida forte soa em sua porta. É Moody, perguntando se ele quer sair para comer algo. Ele passa correndo pelo guarda surpreso, gritando um pedido de desculpas. Percebendo a hora, ele explica que está indo para um encontro e que terão que se encontrar depois. Deixado para trás, Moody resmunga que, se é um encontro, não há o que fazer. A aceitação casual do guarda desaparece quando a palavra realmente o atinge. Seus olhos se arregalam em choque enquanto ele a repete em voz alta. Um encontro. Enquanto isso, Silva chega movimentada à Praça da Fonte, com os nervos à flor da pele. Ele reflete que, em sua vida passada como um funcionário de escritório, nunca foi a um encontro. Ele não tem ideia do que deveria dizer a ela. Ele então a avista e a cumprimenta, desejando-lhe bom dia. Internamente, ele se lembra freneticamente de que este é um encontro de verdade, não uma reunião para um casamento arranjado, enquanto se desculpa por estar atrasado. Sua desculpa morre em seus lábios quando ele a vê por completo. Charlie está ali, não com sua roupa de sempre, mas com um lindo e esvoaçante vestido branco que o deixa totalmente cativado. Ela o cumprimenta de volta, mas seu sorriso se transforma em uma expressão de preocupação. Ela aponta para o rosto dele, perguntando por que ele está chorando. Ele enxuga uma lágrima, explicando que foi apenas dominado pela felicidade. Ele admite que nunca imaginou o que haveria com roupas casuais pessoalmente. Ela sorri gentilmente, oferecendo um reconfortante pronto. Ele cerra o punho, sobrecarregado pelo momento. Charlie olha para ele, com um leve sorriso no rosto, e comenta que ele está agindo de forma estranha. Internamente, ele declara que não tem um único arrependimento em sua vida. Sua explosão emocional o deixa com uma aparência completamente esgotada. Charlie, assustada, grita que parece que a alma dele está deixando seu corpo. Ele, trêmulo, confirma que foi por pouco, admitindo que estava prestes a desmaiar. Depois de se recompor, ele coça a nuca e pede desculpas por assustá-la, desejando-lhe um bom dia. Ela sorri calorosamente e retribui o cumprimento. Ele então pergunta o que ela gostaria de fazer hoje, sugerindo que fossem às compras juntos. Ele também menciona que um novo café foi inaugurado.
Charlie concorda prontamente, dizendo que irá onde ele quiser. Com os planos definidos, os dois caminham lado a lado pelas ruas movimentadas da cidade. A sessão de compras é um sucesso. Charlie explora alegremente as araras de roupas enquanto Silva, carregando uma sacola, faz um sinal de positivo entusiasmado. Ele carrega alegremente um número crescente de sacolas de compras enquanto Charlie faz outra compra no balcão de uma loja. Carregado de sacolas em ambos os braços, ele faz uma pose triunfante. Ao lado dele, Charlie esconde timidamente o rosto sorridente atrás de um de seus novos itens. Com as compras terminadas, eles finalmente chegam ao novo café que planejavam visitar. Enquanto se sentam juntos, com as mãos próximas a uma xícara de café quente, Silva a encara intensamente. Ele finalmente faz a pergunta que o inquieta. Charlie, por que você me convidou para um encontro, dentre todas as pessoas? Ele aguardava a resposta dela e, após um momento, ela começou a explicar. Queria falar com ele a sós, pois já fazia um tempo, e, mais importante, algo a vinha incomodando ultimamente e ela precisava discutir o assunto. Ela continuou, observando que na academia de heróis, eles precisam formar grupos e ter aulas. O problema, ela revelou, era com o líder do grupo deles, Allen. Silva, ouvindo atentamente, a incentivou a explicar o que a estava incomodando. Com uma expressão de claro desconforto, ela confessou que Allen tem flertado com as integrantes do grupo todos os dias, e isso a estava deixando profundamente desconfortável. Ela acrescentou que Allen também vinha dando em cima dela, o que era um problema. Silva processou essa nova informação, questionando-se se isso significava que Allen estava saindo com as outras garotas. Concluiu para si mesmo que provavelmente era verdade. A ficha caiu com força. Ele entendeu agora, Allen estava mirando na rota do harém deste mundo. Ele fez uma careta, lembrando-se de que a rota do harém desse jogo em particular era notoriamente difícil de completar. Sua mente disparou, lembrando-se das regras específicas. Para ter sucesso, era preciso aumentar a afeição de todas as heroínas igualmente e concluir todos os eventos de confissão ao mesmo tempo. Namorar alguém no meio do jogo significava falha imediata, resultando em ser dispensado por todas. Ele pensou com uma sombria satisfação que Allen se daria bem, já que ele mesmo já havia perdido pontos de afeição com Charlie. A conversa voltou ao presente quando Charlie esclareceu sua posição. Ela tinha fé em Allen como um camarada, admitiu, mas a ideia de ele ir atrás de outra garota enquanto já tinha uma namorada a deixava enjoada. Ela continuou, explicando que Allen frequentemente a convida para sair, mas ela sempre recusa. Apesar de suas rejeições, ele continua insistente. Silva ouvia em silêncio, reconhecendo para si mesmo como a situação devia ser difícil para ela. Corada, ela cobriu a boca e começou a acrescentar, e além disso. Enquanto ela hesitava, Silva cobriu o próprio rosto, dominado por uma onda repentina de culpa. Ele se desculpou internamente com ela, lembrando-se de todas as vezes que havia seguido aquela mesma rota antes de sua reencarnação. Ela se interrompeu abruptamente. Deixa pra lá. Não é nada, disse ela, deixando o pensamento inacabado. Sua retirada repentina, no entanto, teve o efeito oposto em Silva. Seus olhos se arregalaram em choque, sua curiosidade agora esmagadoramente aguçada. Charlie toma um gole de seu chá, com uma expressão pensativa no rosto. Ela diz a Silva que tem segredos que não pode compartilhar nem com ele, refletindo que o coração de uma donzela é algo complicado. Suas palavras fazem Silva cair da cadeira em choque. Ele fica no chão, com a mente acelerada em descrença, certo de que não pode ser o que ele está pensando. Enquanto ele lida com esse pensamento, uma nova voz chama por Charles. Charlie levanta o olhar de seu chá, sua expressão mudando para uma de surpresa preocupada enquanto pergunta o que há de errado. A voz pertence a Allen, o herói, que está diante deles com um sorriso confiante. Ele é ladeado por duas jovens, Margaret Narris e Rena Cassius, ambas conhecidas como candidatas heroínas. Que coincidência encontrar vocês aqui, ele exclama. Sua aparição repentina perturba Charlie, que pergunta o que ele e suas companheiras estão fazendo ali. Rena, com um sorriso radiante e alegre, anuncia feliz que eles estão em um encontro. Ela então se vira para Margaret, lembrando-a de que a convidaram para se juntar a eles outro dia, um comentário que parece deixar Margaret um pouco desconfortável. De seu assento, Silva toma seu chá em silêncio, observando a cena. Ele entende agora, estas são as duas garotas que Allen está cortejando no momento. Sua mente volta ao seu conhecimento da história original. Ele se lembra que Rena e Margaret são consideradas heroínas fáceis de conquistar. Na verdade, elas são conhecidas por apoiar ativamente Allen em sua busca para construir um harém. Ele observa a camaradagem descontraída do trio, percebendo como é difícil mudar a composição dos grupos na academia. A ideia de estar em uma dinâmica social tão complicada o deixa profundamente desconfortável. Nesse momento, o olhar de Allen pousa sobre ele. Ele se vira para Charlie, com uma expressão curiosa, e pergunta, Charles, quem é aquele? Ele recebe uma explicação cansada de Charlie, que identifica Silva como um mero porteiro antes de acrescentar, com toque de desafio, que eles também estão em um encontro. Allen fica surpreso com essa revelação, questionando o que aquilo poderia significar. Ele sente uma quantidade avassaladora de mana transbordando de Silva, que permanece impassível. Sua surpresa se transforma em indignação ao confrontar Charlie, incrédulo que ela recusou sua oferta para sair em um encontro com alguém que ele descreve como um cara com aparência de figurante. Charlie responde bruscamente, dizendo que ele está sendo rude com Silva. Ela decide encerrar o confronto, sugerindo a Silva que eles vão para outro lugar. Enquanto começam a sair, um Allen atônito, com o rosto coberto por sombras, implora para que ela não o siga. Observando-os, sua surpresa se transforma em uma certeza sombria. Ele conclui que, para Charles estar saindo com alguém como Silva, só pode haver uma explicação: Silva é um demônio.
Tanto Silva quanto Charlie se viram, assustados com a acusação. Ele insiste em sua acusação, afirmando que Silva planeja enganar e sequestrar Charlie. Suas companheiras, Hannah e Margaret, lembram-se de ter ouvido rumores recentes sobre um demônio que sequestra mulheres, o que apenas solidifica a crença de Allen de que Silva é o culpado. Suas companheiras concordam rapidamente com a avaliação dele. Hannah exclama que não faria sentido Charles recusar a oferta de Allen de outra forma, e Margaret acrescenta sua própria conclusão: o demônio deve ter feito uma lavagem cerebral nela. Ouvindo a especulação deles, Charlie não consegue mais conter sua frustração. Ela grita para que parem, insistindo que não sofreu lavagem cerebral e perguntando desesperadamente por que eles não conseguem entender seus sentimentos. Silva observa, sua expressão endurecendo enquanto murmura o nome dela. O apelo emocional dela apenas serve para reforçar a convicção dele. Ele rende os dentes, certo de que ela está sob um forte feitiço de controle mental. Apontando diretamente para Silva, ele ruge, chamando de demônio desgraçado e jurando não permitir que ele brinque com sua pessoa preciosa. Ele e suas companheiras agem com base nessa crença. Allen e Hannah insistem para que Charlie volte com eles, mas ela resiste, gritando em protesto. Aflito, Allen lamenta quão poderosa a lavagem cerebral deve ser, enquanto Margaret observa, resmungando que ele entendeu tudo errado. Suas acusações reverberam na mente de Silva. Sentado sozinho, Silva reflete sobre o protagonista que um dia admirou, questionando-se se Allen sempre foi um idiota tão patético. Ele aperta a xícara em sua mão, e a porcelana racha sob a pressão antes de se estilhaçar por completo. A quebra violenta parece se manifestar fisicamente diante do grupo de Allen. Uma figura ameaçadora e mascarada materializa-se das sombras, pairando sobre Allen. Assustada, Margaret sussurra uma única palavra interrogativa: Silva. Acreditando ser este o demônio que estava caçando, Allen saca sua arma, gritando e exigindo saber o que ele está tramando. Antes que possa atacar, no entanto, o verdadeiro Silva se interpõe entre ele e Charlie, erguendo a mão para impedir o avanço. Ele olha para Allen com desprezo, chamando de cabeça dura e admitindo que nunca pensou que Allen fosse assim. Ele então desvia sua atenção do grupo do herói. Charlie olha para ele, também chamando seu nome, Silva. Ele explica que considerou ficar quieto, mas as acusações incessantes de Allen o forçaram a agir. Com um sorriso gentil, ele afaga a cabeça dela e pede desculpas, admitindo que Allen o tirou do sério. Virando-se novamente para encarar Allen, Margaret e Hannah, ele deixa sua posição inequivocamente clara. Dada a atitude atual deles, ele afirma com firmeza que não pode entregar Charlie a eles. Seu desafio enfurece Allen, cujo rosto se contorce de fúria. Ele rosna que não precisa da permissão de Silva. Ao lado dele, Margaret observa com desdém, comentando que Allen está realmente falando demais. A expressão de Silva endurece em resposta. Por mim, tudo bem, diz ele friamente. Tomando isso como um desafio, Allen declara que simplesmente a levará de volta à força e avança em um borrão de movimento. Conforme o confronto se intensifica, uma memória surge na mente de Silva, um tempo mais feliz, mostrando Charlie uma versão diferente de Allen sorrindo juntos. Ele reflete que o Allen que ele conhecia teria entendido como Charlie se sente. Sua determinação se solidifica. Ele não tem intenção de negar a forma como este Allen atual escolhe agir, mas pensa consigo mesmo que é uma coisa pela qual ele absolutamente não pode perdoá-lo. Enquanto isso, Charlie observa o impasse, com um sorriso suave mas determinado no rosto. Ela faz um voto interno, pensando que não permitirá de jeito nenhum que um certo cenário aconteça. Seus olhos tremeram com determinação, focados no único futuro que ela jamais permitiria acontecer, uma realidade onde Charlie não pudesse sorrir. Enquanto ela se mantinha firme, Allen declarou casualmente sua intenção de corrigir pessoalmente a determinação equivocada dela. Essa ameaça descarada provocou uma resposta furiosa do outro Silva, que rosnou para o demônio maldito por sua arrogância e jurou despedaçá-lo com sua lâmina. Ele deu um passo à frente, cerrando o punho com força enquanto uma aura palpável de ameaça emanava dele. Ele avisou Allen para não subestimar um homem que havia sido um nerd problemático até mesmo em sua vida passada, com os dois agora travados em um impasse tenso e conflituoso. Dentro dos vastos campos de treinamento da Academia de Heróis, um confronto está se formando. Allen se aproxima de Silva, expressando surpresa por ele ter escolhido este lugar em particular para o duelo. Silva aponta sua espada para frente, explicando que ali ele pode liberar todo o seu poder sem se preocupar com os arredores. Allen sorri com desdém, avisando de que ele se arrependerá dessa decisão. Perto dali, o rosto de Charlie está marcado pela culpa. Ela se desculpa profusamente com Silva, acreditando ser a causa de toda essa confusão. Ele se vira para ela, sua expressão se suavizando ao insistir que ela não tem do que se desculpar. Seu olhar então endurece enquanto ele encara seu oponente, declarando que quem realmente precisa se desculpar é Allen. O acompanhante de Allen o incita impacientemente a derrotar Silva rapidamente para que possam continuar seu encontro. Allen desdenha, gabando-se de que, com sua habilidade e poder, ele pode eliminar um mero demônio como Silva em um instante. Ele continua com suas provocações, confiante de que, assim que a batalha terminar, Charlie se apaixonará novamente por sua força. Ao ouvir isso, Charlie se vira, sua expressão uma mistura de nojo e determinação. Os olhos de Silva se estreitam com uma fúria fria. Ele jura derrotar esse homem e forçá-lo a se desculpar com Charlie. Percebendo sua determinação, Charlie admite que Allen é de fato forte, mas diz a Silva que quer que ele vença e que estará torcendo por ele. Ele lhe dá um sorriso tranquilizador, dizendo com confiança para deixar tudo com ele. Ele ergue sua espada com um leve tilintar, preparando sua postura e desafiando Allen a começar.
Allen se aproxima, zombando do equipamento precário de Silva e questionando se ele está realmente preparado para a luta. Ele zomba com desprezo enquanto seu oponente, Silva, segura uma espada simples com firmeza. Silva afirma calmamente que este equipamento simples é mais do que suficiente para enfrentá-lo. Em resposta ao desafio, ele avança, gritando para Silva continuar sonhando. Sua própria lâmina corta o ar, mas Silva se esquiva do ataque com uma velocidade surpreendente. O movimento deixa Allen momentaneamente atordoado, percebendo que seu oponente desviou do golpe. Antes que ele possa se recuperar da surpresa, Silva encurta a distância, com o punho já preparado. Os olhos de Allen se arregalam em descrença com um contra-ataque repentino. O punho acerta em cheio a mandíbula de Allen. O impacto é sólido, e Allen resmunga, reconhecendo a força surpreendente por trás do golpe. A força do soco o faz deslizar para trás pelo campo de treinamento, fincando os calcanhares para parar. Ele encara o próprio punho, questionando-se se Silva usou o aprimoramento mágico para alcançar aquele nível de força. Ele encara seu oponente, sua suspeita crescendo. Ele aponta acusadoramente, afirmando que Silva não é um porteiro comum. Seu oponente apenas suspira, jogando a espada simples de lado com um som metálico. Silva afirma calmamente que já lhe disse que não era nada especial, apenas um porteiro. Allen, confuso e irritado, exige saber o que ele está tentando fazer. Ele estala os dedos, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. Ele declara que, com Allen em seu estado atual, suas mãos nuas são mais do que suficientes para lidar com ele. A provocação enfurece Allen, que grita para que não seja subestimado. Enfurecido, ele avança novamente, atacando com sua espada. Silva se esquiva por baixo do golpe e desfere um soco poderoso no abdômen de Allen, dizendo-lhe para cerrar os dentes. O golpe faz Allen cambalear para trás. Antes que ele possa recuperar o equilíbrio, Silva salta no ar, girando o corpo em um chute poderoso que atinge a cabeça de Allen. Allen só consegue gritar em choque enquanto o impacto o joga no chão. Seus companheiros observam, atônitos. Margaret, com os olhos arregalados de choque, grita que é impossível. A força do chute lança Allen pelos ares antes que ele caia no chão. Hannah exclama que Silva o derrotou com um único golpe, enquanto Margaret só consegue gaguejar sobre ele ter sido arremessado. No chão, agarrando sua espada, Allen amaldiçoa sua derrota. Enquanto ele se esforça, Hannah corre para o seu lado, implorando para que ele se recomponha. Ela lança um feitiço de cura, clamando por consolo para curar suas feridas. Enquanto isso, Silva permanece de pé com um sorriso satisfeito, sentindo-se muito melhor após o confronto. Ele se pergunta brevemente se talvez tenha batido em seu oponente com um pouco de força demais. A expressão de Allen endurece em um olhar de pura fúria enquanto Hannah e Margaret o ajudam a se levantar. Ele ignora a preocupação delas. Margaret pergunta no que ele está pensando, e ele responde com determinação sombria, afirmando que precisa levar Charles de volta. Ouvindo isso, Silva começa a corrigi-lo, apontando que Charlie não é dele para ser levado. Mas Allen o interrompe com um rugido furioso, gritando para que ele se cale e proclamando que ele e Charles estão unidos por um forte amor. A memória de um Lorde Demônio sombrio e risonho passa por sua mente. Impulsionado por essa visão, Allen aponta sua espada para frente, fazendo um juramento a seu camarada de que derrotará esse inimigo. Ele ergue o olhar do chão, seus olhos cheios de uma intensidade feroz, quase maníaca, e silenciosamente reflete sobre aquele juramento. Ele sente os batimentos cardíacos de seus companheiros, convencido de que eles continuam lutando, unidos por um amor profundo. Com uma determinação feroz, ele declara que esse laço jamais será quebrado. Enquanto isso, em um quarto mal iluminado, Silva e um companheiro assistem a esses eventos se desenrolarem em uma tela. O companheiro está cativado, admitindo que a história é um pouco genérica, mas que adora contos clássicos. Ele sente a paixão nas falas do herói, chamando Allen de legal e torcendo por ele. Ele, no entanto, reage com nojo, apontando um dedo acusador para a tela. Ele grita com o herói na tela, chamando de mulherengo e dizendo para ele não proferir falas tão ridículas. O Allen na tela, alheio a tudo, continua seu discurso com fervor. Ele descarta qualquer crítica como um disparate sem sentido, declarando que se tornará um herói, e é por isso que fala como fala. Sua voz se eleva em um grito desesperado, insistindo que Charles deve estar ao seu lado. Suas duas companheiras o observam, com expressões cheias de preocupação. De volta ao quarto, o olhar de Silva está fixo na tela. Ele chega a uma conclusão silenciosa. O herói na tela não entende a situação de forma alguma. O drama na tela se intensifica enquanto Allen implora para que Charles espere, prometendo que a trará de volta imediatamente. A jovem permanece de costas para ele, sem responder. Ela finalmente fala, seu tom sombrio enquanto tenta chamar a atenção dele. Ela pede que ele escute. Suas palavras cortam o fervor dele. Allen olha para ela, sua expressão mudando para uma de confusão esperançosa enquanto pronuncia o nome dela. Ela, no entanto, desvia o olhar com resolução, afirmando que já se decidiu. Com uma certeza inabalável, ela anuncia sua decisão. Está deixando o grupo dele, a partir de agora. O rosto de Allen se contorce em choque e incredulidade absolutos. O choque do herói na tela foi espelhado por aqueles que assistiam a história se desenrolar. O jovem e a garota de uniforme ao lado de Silva ofegaram em descrença, enquanto o próprio Silva observava com uma intensidade silenciosa e conhecedora. Sua companheira, a garota de uniforme, virou-se para ele, explicando que assistir aquilo a ajudou a organizar seus sentimentos. Ela refletiu que poderia se tornar uma heroína através de trabalho duro, mesmo que isso significasse deixar seu grupo. Suas palavras foram então ofuscadas pelo drama na tela, enquanto Charles, com uma expressão feroz, gritava para Allen ouvir. Ele reagiu com incredulidade, seu rosto contorcido em angústia enquanto protestava que não podia ser verdade, lembrando-a do profundo laço que deveriam compartilhar.
Charles, no entanto, permaneceu impassível, informando friamente que ninguém estava manipulando sua decisão. Seus protestos morreram em sua garganta, deixando-o sem palavras e atordoado. Vendo seu choque, Charles simplesmente lhe disse para deixar isso para lá, mas ele se recusou a aceitar. Rangendo os dentes, ele jurou que se tornaria amante dela e se ergueria para ser o herói mais forte. Ao fazer essa declaração, uma luz brilhante rompeu de seu corpo enquanto ele ativava uma habilidade, Laço da Alma. Observando isso se desenrolar, a expressão de Silva endureceu, era exatamente o que ele havia previsto. A ativação da habilidade na tela teve um efeito tangível em seus companheiros. Uma onda de energia pareceu saltar da tela, sacudindo tanto a garota de uniforme quanto o outro jovem. O rapaz gritou o nome de Allen em alarme, enquanto a garota se encolheu de surpresa. Silva identificou a habilidade imediatamente. Enquanto o herói na tela era envolvido por uma aura poderosa, seus dois companheiros na sala recuaram, percebendo com alarme que sua própria mana estava sendo drenada. Ele entendia perfeitamente a mecânica do feitiço. Era uma habilidade que transformava o laço do usuário com seus camaradas em uma fonte de mana especial. Sua força, ele sabia, era decidida por dois fatores, o número de camaradas próximos e a profundidade de seus laços. O herói teve que reunir aliados e cultivar essas conexões apenas para aprender este feitiço. Essa percepção o encheu de desprezo. Ele olhou para as ações do herói na tela e o julgou irrecuperável. Ficou claro que a intensa fixação do herói por Charlie não nascerá de afeto, mas era meramente uma jogada calculada para fortalecer seu feitiço. Ele fez uma careta, a cena o lembrando de quando jogou o jogo pela primeira vez e escolheu o caminho errado. Enquanto uma tremenda onda de poder irrompia na tela, a garota de uniforme, com um rosto pálido de preocupação, pediu para Silva ter cuidado, sentindo a incrível quantidade de mana sendo liberada. Ele reflete que, se isso fosse um jogo, poderia simplesmente jogar de novo. Mas na vida real, não há segundas chances. Virando-se para suas companheiras, ele as tranquiliza com um sorriso confiante, prometendo resolver tudo rapidamente. Na projeção do jogo, o herói há lembrado a sua intenção de se tornar o mais forte e salvar a todos. Margaret, no entanto, questiona sua definição de salvar, lembrando com desdém que ele acabou de entristecer uma garota. Hannah confirma discretamente o sentimento de Margaret. Seu grito desesperado por poder ecoa enquanto ele insiste que precisa dele para ser o mais forte. Do mundo real, Silva responde que é óbvio que ele precisa. Uma força poderosa atinge Allen, que grita em agonia. Ele rende os dentes, declarando que, embora seja fã do estilo de jogo de Allen, não perdoará ninguém que entristeça suas personagens favoritas. Jurando fazer o herói pagar caro, ele se prepara para liberar uma técnica secreta do estilo de espadas Elencia. Ele libera o nome de sua técnica secreta com um grito poderoso, Céu Azul. Com as palavras ainda pairando no ar, ele avança, seu corpo envolto em uma aura cintilante, semelhante a partículas. O ar passa zunindo enquanto ele executa a manobra. O ataque avança em chamas, seu efeito se manifestando dentro do próprio jogo. Uma luz brilhante explode, derrubando os companheiros de Allen, Margaret, Hannah e o outro jovem. De pé sobre elas, ele se dirige ao herói na tela, dizendo-lhe para tentar entender os sentimentos das pessoas. No jogo, Allen encara incrédulo, percebendo com horror que seu vínculo de alma foi rompido. O rompimento repentino de sua fonte de poder é demais. O herói Allen cai de joelhos, completamente derrotado. Ele permaneceu no chão, derrotado e olhando para cima, atordoado. À distância, Silva observava, soltando um suspiro cansado. Os pensamentos do jovem duelista eram claros. Ele estava muito decepcionado com o herói, Allen. Uma jovem de uniforme invade o pátio de treinamento, exigindo saber o que todos estão fazendo. Ela se dirige a um Allen atônito, perguntando que confusão ele está causando em seu dia de folga. Ele gagueja o nome dela, surpreso, Senhorita Rive. Enquanto Rive os encara, Silva questiona o nome internamente. Ele não se lembra de uma personagem chamada Rive de seu conhecimento prévio, imaginando se ela seria uma personagem descartada que ele nunca encontrou. Em resposta ao seu olhar exigente, Allen gagueja uma explicação, apontando um dedo trêmulo para Silva. Ele diz a ela que eles suspeitam que o recém-chegado seja um demônio. A expressão de Rive muda para uma de séria contemplação, com a mão no queixo enquanto processa a acusação. Você diz que aquele cara é um demônio. Antes que ela possa pensar mais a respeito, Silva nega veementemente a alegação, gritando que não é um demônio e garantindo isso com certeza absoluta. De repente, uma recém-chegada interrompe. A capitã dos cavaleiros aparece, comentando que parece que Silva se meteu em uma enrascada. Ela explica que foi atraída até ali por uma onda de mana incrível e ficou surpresa ao encontrá-lo. Ele olha para ela com uma expressão irritada, retrucando que as palavras dela são exatamente o que ele estava pensando. Ele então pergunta à comandante o que ela está fazendo na academia. Ela explica alegremente que está ali para uma reunião sobre as futuras aulas práticas de combate. A Ordem dos Cavaleiros participará do evento, ela acrescenta, para o caso de algo imprevisto acontecer. Sua mente imediatamente volta para a história original que ele conhece. Durante essas aulas práticas, os candidatos a herói da academia são emboscados por demônios de baixo nível, de nível 3. Ele continua sua rememoração interna, percebendo com gravidade que este evento é a primeira batalha real de Allen. O pensamento paira no ar enquanto ele considera as implicações. A capitã dos cavaleiros, Elda Snow White, dirigiu-se diretamente a ele. Com uma expressão alegre, ela o chamou pelo nome, Silva, e questionou se suas ações eram admiráveis para alguém lidando com um candidato a herói. Antes que ele pudesse responder, ela o agarrou e começou a puxá-lo, repreendendo de brincadeira que intimidar os fracos não era do seu feitio.
Enquanto ela arrastava um Silva embaraçado, Allen observava em silêncio atônito, perguntando-se se ele havia estragado tudo de alguma forma. Sua surpresa rapidamente se transformou em ressentimento. Observando o grupo partir, Allen cerrou o punho e jurou que um dia derrotaria Silva com as próprias mãos, um sentimento impróprio para um protagonista. Sem outra palavra, ele se virou e saiu correndo do local. Suas companheiras gritaram para que ele esperasse, mas ele já havia partido. Enquanto isso, enquanto caminhavam, a garota de uniforme, Charles, virou-se para Silva. Ela observou que muita coisa parecia ter acontecido, notando que Allen parecia odiá-lo imensamente. A conversa deles foi interrompida pela capitã dos cavaleiros. Ela voltou sua atenção para a garota de uniforme, perguntando se ela era, por acaso, Charles. Surpresa por ser reconhecida, Charles perguntou como a capitã sabia seu nome. Elda explicou que tinha ouvido falar muito dela por Silva, mencionando especificamente sua ajuda no caso do vampiro. Charles confirmou, acrescentando com gratidão que Silva sempre ajuda muito, antes de Elda perguntar se ela também era aluna da Academia de Heróis. Elda sorriu, declarando que, no que lhe dizia respeito, Silva era o soldado mais forte que ela conhecia. Ela garantiu a Charles que apenas estar com ele faria suas habilidades crescerem significativamente. Com um rubor feliz, Charles concordou, dizendo que também achava. O elogio efusivo causou uma onda de constrangimento no grupo. Margaret pigarreou sem jeito e Silva coçou a nuca, enquanto Elda simplesmente soltou uma gargalhada calorosa. Após um momento, Margaret recuperou a compostura. Ela se desculpou por interromper a conversa, mas lembrou a capitã dos cavaleiros que já era hora da reunião marcada. Com a reunião agora pendente, a capitã dos cavaleiros Elda se despede alegremente. Silva, parecendo envergonhado, pede desculpas pelo problema que causou. Elda ignora o pedido, enquanto Margaret oferece sua própria desculpa ríspida antes de partirem. Enquanto se afasta, no entanto, a palavra problema parece ficar em sua mente. Ela para abruptamente, descartando a ideia de que não foi problema algum. Ela se vira, com um largo sorriso no rosto, e aponta diretamente para Silva. Ela declara que foi de fato um problema e, como penalidade por causar uma cena, ele deve participar das práticas de combate da Academia de Heróis. Com uma risada estrondosa, ela acrescenta que ele não tem o direito de recusar. Ele fica totalmente perplexo, incapaz de processar a ordem repentina. Algum tempo depois, enquanto ele e Charles se afastam do local, Charles pede desculpas por envolvê-lo na confusão. Ela argumenta que, como estavam invadindo, o resultado era inevitável. Ele se vira para ela com um sorriso tranquilizador, dizendo que não há nada a lamentar, pois agiu por vontade própria. Ele acrescenta que, por causa disso, ela agora pode deixar o grupo do herói sem arrependimentos, e ele está genuinamente feliz por ela. Seu sorriso exterior esconde um cálculo interno. Ele reflete que, embora o sonho de Charlie de se tornar uma heroína possa se realizar, ele duvida que ela teria muito a ver com a trama principal. Com essa reviravolta, ele acredita que ela agora abandonou completamente seu papel como a heroína da história principal. O pensamento o faz parar. Ele considera as implicações. Se Charlie não faz mais parte da história principal, ele não consegue imaginar um futuro onde ela não apareça. Ele se pergunta se isso significa que, mesmo que ele se envolva profundamente na trama, isso não a afetará. A possibilidade de que suas ações não afetem negativamente Charlie traz uma expressão esperançosa e agitada ao seu rosto enquanto ele olha para ela. Ele caminha ao lado de Charlie, que se vira para agradecê-lo. Internamente, ele recua, questionando seus próprios pensamentos. Ele diz a si mesmo que deveria estar feliz apenas por ver sua pessoa favorita, Charlie, ao seu lado. Ela continua, com um leve rubor nas bochechas, explicando que, graças a ele, agora encontrou a determinação para se tornar uma heroína, mesmo que estivesse sozinha. Olhando para ele com seriedade, ela começa a fazer uma pergunta para o futuro. Quando isso acontecer? Ela começa, você vai. O momento deles é abruptamente quebrado pelo som do choro de uma criança. Ambos se viram e veem um garotinho chorando sozinho. Eles se aproximam, e Silva pergunta ao menino onde estão seus pais, mas a criança só consegue confirmar que eles não estão ali. Ele então pergunta onde é a casa do menino. A criança responde, em prantos, que não tem mais mãe nem pai, e que seu lar é a igreja. A resposta pega Silva de surpresa. O menino continua sua explicação, dizendo que estava na casa do padre, brincando do lado de fora com todo mundo. Ele termina dizendo que todos foram para algum lugar, deixando para trás. Silva escuta, entendendo que o menino foi separado de seu grupo. Avaliando a situação, Charlie se vira para Silva com um olhar determinado. Ela sugere que eles levem a criança para a igreja, e ele concorda que deveriam. Ele se ajoelha ao nível do menino e pergunta gentilmente seu nome. A criança responde timidamente, Adi. Sorrindo, Silva se oferece para levá-lo para casa e pergunta se ele pode ir em suas costas, para a surpresa e alegria de Adi. Com Adi agora empoleirado alegremente em suas costas, Silva começa a caminhar pelas ruas da cidade. Charlie anda ao lado deles, observando os dois com um sorriso caloroso e divertido. Ele carrega o jovem garoto, Adi, em suas costas enquanto continuam a caminhada pelas ruas da cidade, com Charlie seguindo logo atrás. O destino deles surge à vista, uma grande igreja com uma torre alta. Adi aponta com entusiasmo, confirmando que é o lugar certo. Silva observa o prédio, percebendo que talvez consiga encontrar informações sobre vampiros ali. Ao se aproximarem da entrada, um homem em vestes clericais sai apressado, chamando o nome de Adi em alarme. O menino o cumprimenta como Senhor Padre. O homem, aliviado ao ver que a criança está segura, pergunta se foram eles que trouxeram Adi de volta. Ele sorri calorosamente, apresentando-se como o guardião da criança. Seu nome é Dan. Charlie expressa seu alívio por Adi ter chegado em casa em segurança.
O menino sorri radiante, agradecendo ao Sr. Silva e à Srta. Charles pela ajuda. Dan, com a expressão carregada pela lembrança de seu pânico, diz que não tem como agradecer o suficiente. Ele confessa que quase teve um ataque cardíaco quando as outras crianças lhe contaram que Adi havia se separado delas. Ouvindo isso, Adi grita indignado que ele não se separou deles, foram eles que se separaram dele. Dan repreende o menino gentilmente, dizendo que ele ainda assim preocupou a todos e precisa se desculpar. Adi concorda a contragosto. Silva observa a interação com um leve sorriso. Ele nota que Dan parece ser um padre de bom coração que sabe como repreender crianças adequadamente e pensa consigo mesmo que Dan talvez esteja disposto a responder às suas perguntas. O padre então volta sua atenção para eles, afirmando seu desejo de expressar seus agradecimentos de uma maneira mais formal. Silva o interrompe, dizendo que não há necessidade disso, mas que ele tem algo que gostaria de perguntar a Dan. Ele pergunta a Dan se ele e Charlie podem tomar um pouco de seu tempo. O padre parece surpreso, mas concorda, desde que seja algo que ele possa responder. Dan então os convida para conversar dentro da igreja e começa a mostrar o caminho. O padre se inclina para a frente abruptamente, com as mãos espalmadas na mesa à sua frente. Sua surpresa é uma reação ao pedido de Silva. O jovem explica que esperava que o padre, se tivesse conhecimento, pudesse ensiná-lo sobre vampiros. Dan repete a palavra, com uma expressão que mistura choque e preocupação. Ele se recompõe um pouco e pede um esclarecimento. Silva quer aprender sobre os vampiros que existem nos mitos ou sobre o incidente com vampiros que ocorreu há algum tempo. Silva confirma que está interessado em ambos. Ele elabora, afirmando que, embora acredite que o recente problema com vampiros tenha sido resolvido, algo sobre o caso ainda o incomoda. O olhar do padre se aguça. Ele pergunta a Silva se ele por acaso é um cavaleiro. Silva afirma que sim, para o que quer que isso valha. Ao ouvir isso, Dan abaixa a cabeça, com uma expressão de compreensão sombria cruzando seu rosto enquanto junta as mãos. Entendo, ele murmura, enquanto Silva observa em silêncio. Ele levanta o olhar novamente, oferecendo-se para compartilhar o que aprendeu sobre eles como clérigo, desde que Silva não se importe com informações de lendas. Ele então pergunta se Silva gostaria que ele explicasse em detalhes. Dan começa a sua explanação. O nome vampiro, ele explica, é um título para demônios das lendas, que se diz terem evoluído de morcegos vampiros. Eles possuem um poder tão imenso que as fábulas contam que eles arrasaram cidades inteiras. Ele continua, explicando que a fonte de poder deles é o sangue humano. Quanto mais bebem, mais fortes se tornam. Um vampiro que se alimentou de 10 pessoas é tão formidável que são necessários vários heróis de primeira classe para derrotá-lo, e mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Finalmente, Dan acrescenta que, segundo as fábulas, os vampiros também têm o poder de criar servos. A palavra chama a atenção de Silva, e ele a repete baixinho para si mesmo. Ele ouvia enquanto o padre Dan juntava as mãos e explicava a natureza dos lacaios. Eles são, segundo a lenda, humanos que receberam o sangue de um vampiro. Essa dádiva lhes concede poderes semelhantes aos de um vampiro verdadeiro e os compele a atacar outros humanos. Sua expressão endureceu com essa nova informação. Ele agradeceu ao padre, confirmando que os detalhes haviam sido de grande ajuda. Ao seu lado, Charlie colocou a mão em seu braço, sua voz cheia de preocupação ao chamar seu nome. O padre Dan garantiu a Silva que ele poderia voltar com mais perguntas a qualquer momento. Seu olhar então mudou, notando que ele estava curioso sobre a mão de Silva. Ele perguntou se estava ferida. Silva, pego de surpresa, gaguejou que a havia queimado há pouco tempo. Ele pareceu aceitar a explicação, dizendo simplesmente a Silva para se cuidar. Com uma intensidade silenciosa, Silva afirmou que o faria. Com a reunião concluída, os dois partiram. Enquanto caminhavam, Charlie se desculpou por tê-lo arrastado por tanto tempo. Silva minimizou a questão, lembrando a de que foi ela quem o convidou, então não havia problema. Ela então perguntou se a conversa deles tinha sido sobre o caso do vampiro. Silva confirmou que sim, revelando que estava incomodado por uma sensação estranha e persistente desde que derrotou o demônio. Ele juntou as informações em sua mente. Se aquela sensação estivesse certa, significava que havia uma chance de um vampiro ser na verdade um humano transformado em lacaio, um que ainda poderia estar à espreita em algum lugar da cidade. A imagem de uma figura encapuzada surgiu em sua memória. A intensidade de seus pensamentos o fez parar. A voz de Charlie chamando seu nome o trouxe de volta à realidade. Ele se desculpou por estar perdido em pensamentos, e notando a hora tardia, ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. Ela perguntou se ele tinha certeza, com um leve rubor colorindo suas bochechas. Com uma súbita explosão de energia, Silva sorriu e declarou que o dever de escolta também faz parte do dever de um soldado. Sua resposta animada trouxe um sorriso suave ao rosto dela. Enquanto olhava, ela pensou consigo mesma que, apesar de tudo, não tinha conseguido dizer a ele o que queria naquele dia. Enquanto caminhavam, ela olhava para um grande e imponente edifício, com os pensamentos ainda na conversa anterior. Ela se perguntava se algum dia encontraria o momento certo para lhe dizer o que realmente se passava em sua mente. Enquanto isso, de volta à igreja, a expressão do padre Dan era sombria. Uma gota de suor escorria por sua têmpora enquanto ele examinava um pedaço de tecido rasgado, com um buraco escuro e circular marcando sua superfície. Em um portão de pedra maciço, um jovem guarda de cabelo escuro chama a próxima pessoa na fila. Ele segura uma prancheta e uma pena, processando diligentemente a fila interminável de pessoas esperando para entrar na capital, imaginando até onde a fila vai. Ele reflete sobre a situação, percebendo que é sua primeira vez trabalhando no Portão Sul e não tinha ideia de que seria tão movimentado.
Com os frequentes incidentes com demônios causando falta de pessoal em quase todos os lugares, ele decide cumprir seus deveres de guarda da melhor maneira possível. Um pensamento perturbador surge enquanto ele conecta os pontos. O aumento exponencial nos casos de demônios e o recente incidente com vampiros estão acontecendo exatamente como na história principal do jogo que ele conhece. Ele tem a nítida sensação de que houve um contratempo nos planos deles. A percepção se transforma em uma possibilidade terrível. Ele se pergunta, alarmado, se sua própria presença e ações agora se enredaram naquela mesma história. Seu monólogo interno é abruptamente interrompido por uma voz ríspida gritando, "Ei!" Ele levanta o olhar de seu trabalho, assustado com a interrupção repentina. A voz pertence a um soldado sênior de cabelo espetado e claro, que o repreende por estar distraído e exige que ele faça seu trabalho. Atrapalhado, o jovem guarda pede desculpas e concorda, dirigindo-se ao homem como o Sr. Crowe. Ele observa o soldado sênior, identificando-o como Crowe, um oficial sênior encarregado de guardar o portão sul. Ele admite que Crowe é bonito, mas sua expressão sugere que há algo mais nele além disso. Sua avaliação silenciosa é imediatamente comprovada. Crowe volta sua atenção para uma jovem na fila, elogiando-a suavemente como bonita e perguntando seu nome. A mulher se apresenta timidamente como Yulia. De lado, o guarda de cabelo escuro pensa consigo mesmo que a personalidade de Crowe deixa muito a desejar. Crowe pega a mão da jovem, expressando sua admiração pelo nome dela, Yulia, e perguntando o que há atrás da capital real lisonjeada. Ela explica que conseguiu um emprego como funcionária em uma floricultura no distrito comercial. Enquanto entrega a permissão a Yulia, Crowe sorri e diz que ela é tão bonita quanto uma flor. Ao fundo, o guarda de cabelo escuro observa com imensa irritação, pensando que seu superior está descaradamente flertando com garotas durante o serviço. Ele, irritado, diz a seu oficial superior para fazer o trabalho mais rápido. O oficial, Crowe, dispensa um viajante que está inspecionando, dizendo ao homem que um mero novato não tem autoridade para lhe dar ordens. Ele fica furioso internamente com a audácia de Crowe, considerando um lixo e desejando estar trabalhando como Modi. Seus pensamentos são interrompidos quando a voz de uma mulher chama do portão, procurando pelo guarda. Uma onda de pavor o invade ao reconhecer a voz. A mulher de armadura, comandante Elda, se aproxima, explicando que está procurando por alguém. Crowe imediatamente se intromete, elogiando a beleza da comandante Elda e oferecendo sua ajuda. Ela não lhe dá atenção, afirmando claramente que está procurando por um guarda chamado Silva, o que faz com que o homem em questão tente escapar sem ser notado. Sua fuga dura pouco, pois Elda o avista. Ela rapidamente diminui a distância, agarrando-o e declarando que tem um favor a pedir. Antes que ele possa protestar, ela anuncia que o está pegando emprestado e começa a arrastá-lo em direção ao quartel-general dos Cavaleiros, deixando um Crowe perplexo para trás. Já dentro do escritório da comandante no quartel-general dos Cavaleiros, Elda vai direto ao ponto. Ela explica que, embora o recente incidente com o vampiro tenha sido resolvido, um novo caso surgiu, um sequestro. Todas as vítimas são mulheres, e a única pista são relatos de uma pessoa suspeita vestindo um manto preto. A menção de um manto preto desencadeia uma imagem vívida em sua mente de uma figura sombria e ameaçadora. Ele expressa sua suspeita à comandante Elda, afirmando sua crença de que este novo caso está conectado ao incidente do vampiro. Quando ela o questiona, lembrando de que ele derrotou o vampiro, ele admite que a vitória pareceu estranhamente fácil e sem brilho. Ele elabora sua teoria, explicando que vampiros possuem a habilidade de criar escravos. Isso leva à sombria conclusão de que a criatura que ele matou era provavelmente apenas um subordinado, não um verdadeiro mestre. A implicação atinge Elda, o verdadeiro vampiro ainda está à solta. A mão de Silva se fecha em um punho enquanto ele é dominado pelo arrependimento, acreditando que se tivesse percebido a verdade antes, poderia ter evitado que os sequestros acontecessem. Sua concordância imediata surpreendeu a comandante Elda. Ela tinha acabado de explicar que a situação dos vampiros havia piorado e pediu sua ajuda, mas sua aceitação instantânea e enfática foi inesperada. Ela comentou que ele estava cooperativo demais hoje, muito mais do que o normal. Ele ignorou a suspeita dela com um sorriso forçado, insistindo que não era nada estranho. A verdade, ele afirmou, era que simplesmente não podia deixar outra pessoa limpar a sua bagunça. Satisfeita com sua nova motivação, ela se declarou animada e ofereceu a ele um pergaminho enrolado de sua mesa. Explicou que, já que ele havia se oferecido tão gentilmente para ajudar, deveria pegá-lo, pois poderia ser uma pista. Ele olhou para o pergaminho, confuso. Ela esclareceu que era a lista de vítimas do caso do vampiro. Enquanto ele a desenrolava, seus olhos se arregalaram com o grande número de nomes. Elda continuou, explicando que, além das garotas que ele havia salvado anteriormente, outras cativas estavam agora hospitalizadas em uma clínica. Ela sugeriu que ele fosse até lá, argumentando que elas poderiam fornecer alguma informação. Ele imediatamente perguntou a localização da clínica. O nome que ela lhe deu, a Clínica Raquel, nos arredores da cidade, o assustou visivelmente. Elda deu mais detalhes sobre a médica da clínica, Raquel Forzart. Ela a descreveu como uma das personagens conquistáveis de Braz e admitiu que era uma pessoa um tanto problemática. No entanto, acrescentou um detalhe crucial: aprofundar o vínculo com Raquel a levaria a vender itens de cura a preços baixos. Ele entendeu imediatamente e confirmou que estava indo para lá. Com um sorriso confiante, Elda disse que estava contando com ele. Ele logo chegou à clínica. Ao passar pela entrada, uma memória veio à tona. Ele não ia a uma clínica desde que salvou as garotas cativas. O pensamento trouxe uma sensação desagradável, e ele fez uma careta, pensando consigo mesmo que o lugar ainda fedia como um inferno. Ele entrou e chamou, com licença, senhorita Raquel. Você está aqui.
Seu olhar percorreu as prateleiras repletas de materiais de cura e remédios. Seu chamado foi respondido por uma mulher de longos cabelos castanho-avermelhados, que ajeitou os óculos ao aparecer. Ela perguntou o que ele queria, questionando se estava ferido ou se alguém estava doente, embora tenha concluído rapidamente que não parecia ser nenhum dos dois. Enquanto ele olhava para ela, um lampejo de reconhecimento passou por sua mente. Ele sentiu que se lembrava dela de algum lugar. Ele expressou sua surpresa por ela se lembrar dele depois de apenas um encontro. Raquel confirmou sua identidade como o guarda do portão que havia trazido as garotas atacadas por demônios. Ela continuou com um sorriso conhecedor, explicando que era claro que se lembraria dele. Afinal, ele estava com a heroína de primeira classe, ou como ela a chamava, o monstro. Ele protestou contra a escolha de palavras dela, achando horrível chamar Kaguya de monstro. Ignorando sua queixa, Raquel se aproximou, com um cigarro aceso entre os dedos, e exigiu saber seu nome. Depois que ele se apresentou como Silva, Raquel observou que ele tinha um corpo divertido. Sem mais uma palavra, ela ordenou bruscamente que ele se despisse, deixando-o completamente atordoado. Ele gaguejou, perguntando qual era o sentido de se despir. Raquel simplesmente afirmou que, se ele quisesse que ela ouvisse, teria que obedecer. Agora sem camisa, Silva percebeu que este devia ser um infame mau hábito de Raquel. Ela confirmou seu pensamento não dito, explicando que tem o hábito de despir as pessoas para aprender sobre elas inspecionando seus corpos, e impacientemente disse que apenas a parte de cima da roupa seria suficiente. Inclinando-se para uma olhada mais de perto, ela fez sua avaliação. Ele era o tipo de pessoa que conseguia parecer magro quando vestido. Com a inspeção completa, ela disse que ele poderia se vestir novamente, afirmando que agora tinha uma boa ideia sobre ele. Enquanto vestia a camisa, ele questionou como um breve exame físico poderia revelar algo significativo. Ela ignorou completamente o ceticismo dele. Em vez disso, deduziu corretamente que ele não era um cavaleiro, mas um soldado. Depois que ele confirmou, ela simplesmente comentou que o corpo dele era muito divertido. Uma sombra sinistra dela surgiu enquanto ela pensava em voz alta sobre dissecar o corpo dele mais tarde para uma investigação mais aprofundada. A sugestão o horrorizou, mas ela rapidamente a descartou como apenas uma piada. Ele finalmente aborda o assunto, explicando à doutora Raquel que quer investigar os sobreviventes do caso dos vampiros. Ela se vira para ele, perguntando o que, especificamente, ele precisa dela. Ela parece cética, lembrando de que o caso supostamente foi resolvido e que ela já havia fornecido todas as informações aos cavaleiros. Ele insiste, revelando sua suspeita de que alguns vampiros ainda possam estar vivos e seu desejo de interrogar os sobreviventes diretamente. Após uma breve pausa, sua postura muda. Com um olhar aguçado e conhecedor, ela diz que entende e concorda com o pedido dele. Ela então traz uma jovem assustada de outra sala. A menina se agarra a Raquel, com os olhos arregalados de medo. Silva entende imediatamente que sua presença a está aterrorizando, uma reação natural ao seu trauma. Para acalmar a criança, Raquel explica que ele não é uma pessoa má, mas um soldado da justiça que protege as pessoas. Ele se ajoelha para encontrar o olhar da menina, jurando sinceramente que vai pegar aqueles que lhe causaram um medo tão terrível e que irá proteger ela e todos os outros. Sua promessa sincera rompe o medo dela, e ela, com lágrimas nos olhos, concorda em cooperar. Quando ela baixa as mãos, a atenção dele é atraída por uma marca incomum em sua mão direita. Ele aponta, perguntando o que aconteceu com ela. Um olhar mais atento revela um hematoma peculiar, semelhante a uma teia, espalhando-se pelas costas de sua mão, uma lesão de formato muito estranho. Ele pergunta gentilmente se ela se lembra de como se machucou. Com uma expressão perturbada, ela admite que não sabe, apenas que a marca já estava lá antes do ataque ocorrer. As palavras dela o fazem parar. Ele fica em silêncio, com o olhar fixo na mão dela enquanto processa essa nova e intrigante informação. A menina, agora muito mais calma, agradece a gentileza dele, dizendo que ele foi de grande ajuda. Os três se sentam juntos, com o interrogatório inicial concluído. Ele explica sua conjectura para a doutora Raquel, afirmando sua crença de que o hematoma é uma marca deixada pelo vampiro. Ela admite que o raciocínio dele é sólido, mas o lembra de que há apenas uma hipótese sem provas. Ele concorda, ouvindo-a ponderar que, se a teoria dele estiver correta, a marca poderia servir como um aviso para aqueles que ainda não foram atacados. Com um ânimo renovado, ele se curva e agradece a senhorita Raquel por sua cooperação, agora confiante de que tem uma pista sólida para seguir. Ela sorri levemente, com os olhos quase fechados, e expressa sua satisfação por ter sido útil. Sua postura muda para uma de avareza brincalhona ao declarar que sua taxa por ajudar na investigação é de 60.000 moedas de ouro. Atordoado com o valor, ele apenas observa enquanto ela esclarece que está brincando, mas faz uma contraproposta mórbida. Em troca de sua ajuda, ela quer permissão para dissecar o corpo dele após sua morte, relutante em deixar uma amostra valiosa ser desperdiçada. Desconcertado, ele só consegue murmurar que vai pensar no assunto. Em outro lugar, uma jovem de Maria Chiquinhas escuras cuida de um canteiro de flores brancas. Ela ergue o olhar quando o padre Dan se aproxima, dando-lhe as boas-vindas e comentando sobre a beleza das flores. Ao tentar pegar uma das flores, ele espeta o dedo em um espinho e solta um grito de dor. A jovem ri e pede desculpas pelo ocorrido. Sua atenção é então capturada pela mão dela. A garota segue seu olhar e explica que o hematoma apareceu ontem, atribuindo a sua própria falta de jeito e supondo que deve ter batido em algo sem perceber. Sua expressão se torna mortalmente séria. Ele avisa que o que ela descarta como um mero hematoma é, na verdade, a maldição do diabo, uma marca que lhe trará infortúnio se for ignorada. A garota fica visivelmente assustada com a declaração dele. O padre a incita a ir com ele para a igreja imediatamente para remover a maldição antes que seja tarde demais. Desesperada, ela concorda e implora para que ele a salve enquanto ele a guia pelo caminho.